Boa noite, gente! Mais uma livecast da Adriana, hoje dia 8 de agosto de 2023. Que saudade, mês passado não fizemos live, estávamos de férias, mas este mês voltamos com tudo. Hoje tem convidado muito especial. Mas antes eu quero começar a agradecer os nossos patrocinadores. O Ivan do Espaço Coriluz, que está sempre abraçando a gente e ajudando a gente a levar conteúdo de qualidade para vocês. Hoje o Salão da Tereza, que deixou eu organizada, maquiadinha. A Infoserra, gente, Infoserra, deixa eu mostrar, porque hoje a caneca que vocês vão ganhar é essa. A Infoserra, ela patrocina essa caneca, esse presente lindo para vocês, olha. Coisa mais linda. A Infoserra também sempre abraçando. E quem mais, quem menos, Mercadinho do Odair, que faz o que com a gente? Olha que coisa mais linda. Ele sempre muito caprichoso. Gente, o Mercadinho do Odair abre todos os dias, das 8 às 8. O dia que você precisar, sábado, domingo, tá lá, aberto para vocês. Então, hoje vamos começar algo importantíssimo para a sua vida. Se você não conseguir assistir essa live inteira, você põe no seu celular amanhã ou depois e escuta tudo, porque hoje é dia de prosperar, de ter uma vida melhor, de mudar a sua maneira de ser. Às vezes, sem perceber, você faz coisas que estão prejudicando a sua vida. Eu tenho um convidado aqui maravilhoso. Ele é psicoterapeuta holístico. Olha, é difícil de falar. Psicoterapeuta holístico. É o Marco Meda. Seja bem-vindo. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pela sua presença. Eu sei que você tem uma vida ocupadíssima e dispôs um tempo aqui pra gente, para ajudar um pouco essas pessoas que estão precisando de informações. Precisando de autoconhecimento, né? É um prazer enorme, Adriana, estar aqui. E a gente, no meio da correria do nosso dia a dia, a gente busca todos os dias ajudar as pessoas e estar aqui Isso é tão hoje. bom. Vai ser ótimo. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo aí para a gente entender quem nós somos. E a gente precisa entender tudo isso, né, para a gente poder ter uma vida melhor. Então vamos lá. Vamos começar devagarzinho, contando sua história primeiro, onde você nasceu, de onde é que você veio, como é que você parou aqui em Serra Negra. Sim. Eu sou de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e a minha história com Serra Negra é uma história de missão de vida. Essa é a grande realidade. Eu descobri a minha missão de vida aqui em Serra Negra quando eu tinha 10 anos de idade. Nossa. Porque assim, eu sou de Ribeirão Preto, meu pai era feirante, meu pai faleceu agora no começo do ano. O meu pai sempre curioso, a gente viajava bastante e a gente tinha 2 viagens por ano. Todos os anos a gente viajava 2 vezes, né? No verão ia para Ubatuba, pegar a praia, e no inverno vinha para Serra Negra para descansar no Hotel Fazenda Vale do Sol. Sim. Então, todo julho, férias nossa de escola, a gente vinha para o Vale do Sol. E eu lembro de uma ocasião quando eu tinha 10 anos de idade e meu pai muito curioso sempre, a gente andando pelo hotel, família Hulk, né? Aqui na cidade, a gente andando pelo hotel, uma sala lotada de gente, um monte de gente ali batendo papo, conversando. Meu pai abriu a porta, eu e ele entramos. Quando a gente viu, devia ter umas 500 pessoas, um salão lotado, e lá na frente no palco tinha um cara, e ele fazia as pessoas se levantarem, batia palma, e conversava com aquelas pessoas, e falava de algo que ajudava as pessoas. Eu não tinha noção com 10 anos de idade que era Isso assim. faz quanto tempo? Eu tenho vou fazer 48 agora, então 38 anos atrás. Eu sei que eu fiquei vidrado naquilo, eu lembro até hoje a cena, colocando a cabeça assim num ferro ali gelado, assim, eu fiquei parado olhando aquilo, e meu pai me chamou pra gente ir embora, eu falei, espera mais um pouquinho, né? E aí eu fiquei olhando aquele negócio, falei, pai, eu quero fazer isso na vida. Falei, como assim você quer fazer isso na vida? Eu era extremamente tímido, Adriana, meu pai e minha mãe pagavam psicólogo pra mim, porque eu nem conversava direito na escola, e eu falei, eu quero fazer isso na vida. Eu não sei explicar, eu acredito muito em Deus, né? Minha família é católica, naquela hora eu tenho certeza que deve ter vindo alguma luz e veio a informação. E veio. Eu vinha ao mundo para ajudar pessoas a fazer isso. E por que eu conto isso, né? Por que de alguma forma acaba vindo essa história? Porque depois isso ficou, sabe quando aquela sensação que a coisa fica na cabeça da gente? Sim. E a gente esquece? É como se fosse um recado que você recebeu, né? E assim, foi ficando, eu esqueci, me casei, a minha lua de mel foi aqui, no Vale do Sol. E ainda então você não morava aqui? Não morava aqui.
Minha filha nasceu, hoje minha filha tem 18 anos, minha filha nasceu, e aí sempre aquele desejo, aquela vontade. Montei a empresa de cursos e treinamentos com a minha esposa, nem lembrava da história dos aninhos de idade. Isso aqui em Serra Negra já? Não, lá em Ribeirão Preto. Ah, tá. Me casei lá, montei minha empresa lá, me formei terapeuta holístico, comecei a atender lá, os cursos, as palestras, os treinamentos, até que um belo dia, em férias, já a minha filha mais velha, que hoje tem 18 anos, devia estar com uns 10, 11 aninhos, a gente passando férias no Vale do Sol, veio aquela luz do tipo assim, se a gente trouxer os nossos cursos para cá? Sempre foi um desejo, um sonho, mas eu não lembrava o motivo. Olha só. É maluco esse negócio. A gente veio para cá, assinamos contrato, montamos a primeira turma, montamos a segunda turma, a terceira turma, a nossa escola de autoconhecimento explodiu por ser um local próximo de São Paulo, totalmente diferente da região de Ribeirão Preto, nos mudamos para Serra Negra. Num belo curso, na qual meu pai e minha mãe eram alunos do curso, Olha. eu estava no mesmo salão, no mesmo auditório. Arrepiada? Eu tenho que ficar aqui, senão essa história me emociona. A hora que eu abro a porta e começa a entrar aqueles alunos, era uma turma grande, umas 90 pessoas, eu vejo a cena do meu pai no mesmo lugar, aquele molequinho de 10 anos, aí vem imediatamente a mensagem, você está fazendo a coisa certa, Meu no lugar Deus. certo. Aí, a sensação foi, está decidida a minha vida. Seu pai lembrou? Meu pai lembrou dessa história, meu pai conhece essa história, aí a gente mudou para Serra Negra. Agora, dia 1º de dezembro, vai fazer 6 anos que eu moro aqui já. Então nós mudamos toda a estrutura do nosso negócio para cá, deu super certo. A gente é conhecido no Brasil inteiro como uma escola de formação de terapeutas holísticos. Serra Negra virou referência em formação de terapeutas holísticos por conta da nossa escola. E a gente começou lá no Vale do Sol. Que coisa Depois a gente boa. foi para o Grande Sorte, hoje a gente tem o nosso espaço. Nossa, muito boa Eu essa não história. isso, mas, assim, eu sou suspeita a falar, Serra Negra é a nossa casa. Né? Então você trouxe coisas boas para nossa cidade, né? Que está cada dia melhor. Eu estou muito contente com Serra Negra. E qual que é a sua formação daí que você fez? Lá atrás, enquanto morava em Ribeirão Preto, eu me formei em analista de sistemas. Programava computadores, desenvolvia software. Só que eu não gostava de ficar atrás do computador. O meu negócio era a câmera, era o celular, então eu era convidado nas empresas de softwares que eu trabalhava a fazer o trabalho de implantação de sistemas. Então eu dava aquelas palestras de implantação de sistemas. Já fazia. E já fazia meio intuitivamente. Na Igreja Católica eu era dirigente de encontro de jovens com Cristo, então eu comandava a galera nos finais de semana, até que de repente, nunca é de repente, né? Vai cair uma ficha do tipo assim, cara, não é exatas o teu negócio, você vai ter que estudar psicologia, você vai ter que migrar para o entendimento das emoções, né? E aí na década de 90, no final de 98, 99, assim, começo dos anos 2000, estava explodindo o conceito da inteligência emocional, o mundo do coaching, todo esse negócio de ajudar pessoas através disso. Eu lembro que eu e a Jus, nós vendemos um carro de 50 mil, ficamos a pé, e aí nós fomos fazer todas as formações que tinham no Brasil, todas, ainda não morávamos aqui. E aí a gente foi se especializando. Então eu me formei primeiro como coach, que era uma pegada mais performática, que hoje eu gosto muito, com muito carinho, eu falo isso, mas não é o meu trabalho. Aí fui indo para a linha terapêutica. Fui estudar psicoterapia, fui estudar psicanálise, hoje eu sou psicanalista, psicoterapeuta, e me especializei no negócio que a gente vai conversar aqui, que é o Enneagrama, que é o que maravilhoso. traz um pouquinho do entendimento de como funciona o ser humano através da personalidade. Ó, eu vou te contar uma coisa, para mim esse mundo de autoconhecimento, de coach, de motivação, você falou que vem desde o ano 2000, né? Para mim isso existe faz 3 anos mais ou menos, que foi quando começou a pandemia. Aí ninguém sabia o que fazia e você não sabe, eu te assistia direto. Ah, que legal. Eu acabei de lembrar aqui um vídeo que eu assisti, eu não vou falar ainda sobre ele, mas você falou uma frase só ali que entrou na minha cabeça. Eu não vou falar a frase, mas vou falar que é a respeito da cenoura. Você vai acho que saber. Essa frase... A gente não pode dizer. A gente não pode dizer. Mas é uma frase assim que assim, quando eu vou tomar alguma decisão, eu lembro de você falando isso e eu falo, tenho que fazer sim.
Tem que fazer. Então, só para você Eu ver. a milenar estratégia da cenoura. Mas não podemos dar mais detalhes. A gente não pode, mas depois você deixa a estratégia da cenoura, que é maravilhosa e funciona muito bem. Então, Marco, deixa eu entender um pouco. O seu interesse por esse lado, você já contou mais ou menos como foi sua história, foi, na verdade, acho que é um propósito de vida que lá com 10 anos você já teve. Assim, eu acredito assim, eu tenho uma crença que todos nós temos uma missão de vida. Sim. Eu acredito que a gente veio ao mundo para fazer alguma coisa. Só que a missão de vida, ela não está diretamente só ligada ao dinheiro e ao trabalho. A profissão tem que fazer parte da missão, não tenha dúvida disso. Só que a missão de vida, para mim, depois que eu fui estudar terapia e fui entender esse processo, ela está diretamente ligada à nossa principal dor. Ou seja, aquilo que mais dói na gente. Se a gente abraçar essa causa e curar essa dor, isso vira uma missão. Então imagina um menino com 10 anos de idade que não conseguia se expressar na escola. Eu estou me abrindo aqui ao vivo. Eu lembro que 8, 9 aninhos eu cheguei a fazer xixi na roupa na escola porque eu não conseguia ir na lousa, porque eu não conseguia aparecer na frente das pessoas. Então sabe aquela sensação de eu não consigo falar, eu não consigo me comunicar, não consigo me relacionar? Meu primeiro beijo na boca foi com 19 anos de idade. Então assim, sempre muito fechado, muito tímido, muito travado. Quem vê hoje meus vídeos, a gente batendo papo aqui, fala, pô, o Mida sempre fez isso. Não, eu montei isso, eu passei por processos terapêuticos, eu tive muita ajuda. E aí eu ia fazer os cursos, não para fazer curso para ganhar dinheiro com aquilo, eu fazia curso para mim, porque eu era analista de sistemas. Então eu ficava lá programando no computador. Mas quanto mais eu via que, cara, esse negócio funciona, eu posso me transformar e ganhar dinheiro, ser mais feliz, ser mais próspero, fazer o que eu quero, trabalhar em casa, peraí, então, a hora que eu começo a ensinar isso para as pessoas, como é que fica? E aí, vira uma missão, que é transmitir e ajudar um monte de gente travada. Só que primeiro, quando você fez todos esses cursos, você testou tudo em você. Exato. E essa é a próxima pergunta. Como era a sua vida antes e como ficou depois? Olha, tem um vídeo também no YouTube, já que você falou do meu canal no YouTube. Maravilhoso. Tem um vídeo que eu conto um pouco a minha Depois história. Eu conto a minha história. Chegou uma época, logo depois do casamento, a minha filha já estava bem grandinha, pouco tempo antes de mudar para a Serra Negra. Eu estava batalhando para publicar meu primeiro livro. Hoje são 25 livros publicados já. Sério? Graças a Deus. Naquela época ninguém queria publicar meu livro. Eu não tinha nem carro direito para chegar nos lugares, não tinha como me apresentar. Tanto é que a gente teve que devolver um apartamento e a minha sogra convidou a gente, eu e a minha esposa e a minha filha, a morar no fundo da casa dela. Então assim, porque a gente tinha vendido tudo para poder fazer os cursos. Então sabe aquele negócio que assim, eu não tenho nada, mas eu acredito no negócio. Isso. E outra coisa que eu acredito que é fundamental, vocês que estão me ouvindo, esse alinhamento de propósito, essa missão de vida, tem que estar alinhado com quem você ama. Então, foi o tempo todo, eu e a minha esposa juntos, acreditando no mesmo projeto, isso é maravilhoso. no mesmo sonho. Hoje ela é terapeuta também, ela trabalha com constelação sistêmica familiar, logo ela vai vir aqui. Vai. Né? Então, assim, a gente batalhando juntos. Então, assim, hoje, eu vou dizer para você, minhas filhas estudam numa escola muito boa aqui na cidade, a gente tem uma qualidade de vida muito boa, a gente viaja 4, 5, 6 vezes por ano. Sim. Eu consigo trabalhar dentro de casa, ajudando pessoas e pegando tudo que de alguma forma a gente ensina, usando para nós. Porém, a sua dedicação não tenho dúvida, assim. Tem que ter, né? Eu escrevo todos os dias, porque eu tenho uma meta, já que a gente falou dos 25 livros, eu tenho uma meta que é 50 livros aos 50 anos. Você tem quantos anos? Eu 48. vou fazer 48. 2 anos. 2 anos. Vai escrever 25 ou já escreveu? Não, 25 já publicados. Você quer publicar 50? 50. Amanhã eu tô indo para São Paulo buscar mais 5. Então, a partir de amanhã eu já ponho no meu Instagram que são 30 publicados, que a editora está entregando. Mas os outros 20 já estão escritos? Aí eu já tenho mais uns 7 escritos. Então, assim, sabe esse negócio que... Vai chegar tranquilo. Chega, mas é o que você falou. Todos os dias, fazendo. Aí tem livros, tem jogos, a gente vai falar um pouquinho disso, sobre o conceito que a gente vai trazer aqui. É muito trabalho. Porque às vezes as pessoas acham assim, é fácil chegar, conseguir, conquistar. Não é difícil, claro que não, mas também não é fácil. Mas é uma coisa que você gosta muito de fazer, que é ajudar o outro, que é a próxima pergunta.
Então me explica melhor assim, quando que você teve aquele despertar? Eu preciso compartilhar com as pessoas isso que eu conheço, que eu aprendi. Eu preciso compartilhar isso. Porque chega uma hora que é assim, você começa a perceber, Adriana, que aquilo que você está fazendo pode ajudar as outras pessoas. A base de toda a estrutura do meu trabalho enquanto psicanalista, terapeuta, é a inteligência emocional. Ou seja, as pessoas não sabem lidar com frustração, não sabem lidar com perda, não sabem lidar com dificuldade no relacionamento, as pessoas não sabem lidar com problemas que desde a escola, da infância, a gente não tem. Minha filha hoje chegou tristona da escola, porque falta inteligência emocional desde a educação infantil. Sim, muito. E não é simplesmente colocar aulas que vai trabalhar simplesmente as emoções. O processo é muito mais embaixo. Talvez as pessoas acreditam que os outros têm o poder de alterar o nosso estado emocional. Ninguém tem o poder de me deixar triste. Ninguém tem o poder de me deixar feliz, a não ser que eu permita. Então, na hora que eu começo a descobrir isso, e aí eu comecei a atender pessoas, na tua pergunta, eu comecei a atender pessoas individualmente, e essas pessoas começavam a resolver seus problemas. Melhoravam questões do casamento, começavam a fazer aquilo que vieram fazer na vida e cumprir a missão. Isso. Então, chega uma hora que você fala, cara, eu preciso continuar nisso. Sim. Aí eu fui lá ligando análise de sistemas, porque foi uma transição, não é do dia para a noite. Sim. Né? E aí, a técnica da cenoura que eu não posso contar aqui, mas ela funciona. Funciona maravilhosa. Porque chega uma hora que você fala assim, eu preciso continuar fazendo isso e ajudando essas pessoas. Essas pessoas. Aí eu fui mais fundo, né? Aí fui para psicologia, E se fui especializou. para psicoterapia, fui para psicanálise, para desvendar a mente humana. Aí fui estudar Freud, fui estudar Jung, aí eu fui para Você foi primeiro entender o porquê que as pessoas sofrem tanto. Tudo tem uma origem. Tudo tem uma origem no que a gente chama de a criança ferida do passado. Sim, sim. É mais ou menos assim, dos 0 aos 7 anos forma-se a nossa personalidade. Os traumas que a gente tem na primeira infância, dos 0 aos 7 anos, se eles não são curados, eles estão aqui agora. Até 7 anos? Até 7 anos formou o trauma. Até 7 anos formou a personalidade. Dos 0 aos 7 anos É o tal da crença infantil que eles falam? É esse o nome? Rudolf Steiner estudou isso, ele criou os septênios. Ou seja, ele dizia que a cada 7 anos o nosso ciclo de vida vai mudando. Dos 0 aos 7 anos a gente tem um ciclo, dos 8 aos 14 outro, dos 15 aos 21 outro, e assim vai. Do 0 aos 7, o que aconteceu na minha infância e na sua, formou quem nós somos. Exemplo, isso faz sentido para você. Olhando o teu teste de Enneagrama, que já já a gente vai falar isso, é provável que na tua primeira fase da infância, você precisou se virar sozinho. Você teve que dar um jeito, você, Adriana. Eu não conheço a tua história, mas se o teu teste de Enneagrama está correto, você, logo na primeira infância, teve que se virar, você tinha que ser forte, você não podia engolir qualquer coisa, você não gostava muito de sofrer, você saía fazendo as coisas, muita coisa ao mesmo tempo, já querendo resolver as coisas. Você não era uma pessoa acomodada desde a infância. Uma espoleta, né? Porque de alguma forma você estava fugindo de alguma coisa. Alguma coisa que na infância doeu. Sim. Querendo provar alguma coisa para alguém. Talvez para o pai, talvez mamãe. Então é assim, é como se a mulher que está aqui hoje conversando comigo, ela é madura, mas ela tem uma criança interna que ainda grita, berra para ser vista, para ser reconhecida, para ser amada. A bichinha mas nós vamos entender isso, gente, porque tem todo um teste. Vai acompanhando passo a passo que vocês vão entender que todo mundo tem essa criança ferida. Pode ter algum ser humano que não tenha criança ferida até 7 anos? Não. Assim, os 7 anos é uma média, né? Pode ser 8, 9 anos, mas todos nós temos traumas e desafios na infância. Essa é a base. Independente se tiveram pais maravilhosos, fui muito feliz. Porque às vezes o pai maravilhoso fez demais. O pai foi tanto, que em vez dele criar uma mulher forte, ele criou a princesinha do papai. Dá no mesmo, é criança ferida do mesmo jeito. Entendi. Essa mulher não consegue hoje ter força na vida, porque o pai tirou a força. Aí ela procura o príncipe para casar e ele não existe, porque o príncipe, o rei, era o pai. Aí ela tenta projetar no casamento aquilo que o pai deu para ela. Só que o marido que ela casou não é o pai. Entende isso? Sim, então não importa se é positivo ou negativo o que o papai e a mamãe fez. Vai gerar sempre um trauma. Exato. Vai gerar sempre um desafio. Isso é fato.
Então agora vamos começar a pegar na cerejinha do bolo, bem. O que é um enegrama? Para que realmente serve? Como ele pode ajudar as pessoas? Como funciona? É isso daqui? É isso, vamos por partes. Tá. Mostrar? Então você começa da maneira que eu fiz todas as perguntas para você explicar do jeito que é para ser explicado. Exato. Olha só, esse daqui é o Enneagrama. O Enneagrama é um símbolo, um desenho geométrico que representa um monte de coisas, que representa aí a nossa jornada de vida, mais ou menos assim. Todos nós, eu, você, quem está assistindo a gente, todos nós temos um traço de personalidade. É um viés, é um traço. Eu tenho o meu jeitão, você tem o seu jeitão. O Dudu que está transmitindo a gente tem o jeitão dele. Cada um vai ter aí o seu jeitão. O Ivan que está patrocinando a gente tem o jeitão dele. Cada um tem o seu jeitão. Esse jeitão a gente chama de personalidade, que ela é formada do 0 aos 7 anos. Isso. Com base nos traumas, com base nos medos, nos desafios, naquilo que a gente viveu. O Enneagrama, por que chama Ennea? Porque tem 9 números. Grama, porque são 9 pontos. Então começa 1, 2, 3, 4, 9. Cada ponto desse traz uma descrição de traço de perfil de personalidade. Então tem pessoas que são mais espontâneas, tem pessoas que são mais tímidas. Tem pessoas que falam demais, tem pessoas que falam de menos. Tem pessoas que sofrem por qualquer coisa. Tem pessoas que passam por cima das coisas e sofrem menos. Então existe uma tendência da gente lidar com as nossas emoções de acordo com um traço de personalidade. Cada traço de personalidade representa um perfil, representa um jeitão. Então é assim, eu posso explicar brevemente sobre os 9 traços, e aí quem está assistindo já vai se encaixando, que é uma bela forma da gente aprender. Uma outra forma é o teste, que facilita muito. E aí, em cima do teste de personalidade, a gente descobre. Então, um exemplo. Vamos supor que uma pessoa faz o teste do Enneagrama e descobre que ela é tipo 2. A gente chama assim, tipo 2, tipo 8, tipo 7, tipo 4. Quando você descobre que você é de um determinado tipo, dentro das características desse tipo, eu descrevo, então, os teus comportamentos, padrões, suas atitudes, suas motivações, sua criança ferida, suas dores, seus traumas, suas paixões, destrincha padrões. Não dá para comparar com astrologia, mapa numerológico, que às vezes as pessoas têm uma ideia, mas assim, numa linguagem popular é mais ou menos isso. Ou seja, a partir de um traço, é um viés, a partir de um traço de personalidade, eu começo então a entender que aquela pessoa tipo 8, ela vai ter uma tendência de se comportar daquela maneira nas situações da vida. Uma tipo 3 de outra maneira, uma tipo 7 de outra maneira. Então vai havendo tendências. E essas tendências, elas têm basicamente 3 grandes centros de inteligência. Essa é a sacada. E aí isso vai ficar fácil para você e a galera lá entender. Como você falou, não me explica nada de Enneagrama. Isso. Você me explica aqui agora, e aí juntos a gente vai aprendendo juntos. É assim. A visão holística, que eu, como terapeuta holístico, a gente olha o mundo como um todo. Então, na visão holística, a gente vai trabalhar os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Sim. As pessoas de terra, no Enneagrama, eu já vou mostrar quem são as pessoas mais pautadas em ação. Então, tem gente que é mais ativa. Teu caso. Sim. Pelo teu teste que eu já vi. Então, são pessoas de ação. As pessoas de ação pensam, mas depois que faz. Primeiro sai fazendo, depois pensa. Sim. Existem as pessoas que não é do elemento terra, que é o elemento da ação. Existem pessoas que é do elemento água, que são regidas pela emoção. Então essas pessoas primeiro sentem, para depois pensar e depois fazer. Primeiro sente, é o coração que está na frente. E existe outro grupo de pessoas que é do elemento ar, que são as pessoas que pensam. São mais planejadoras, mais pensantes. Elas pensam, mas não agem. E também demoram para sentir. Então, 3 elementos. Primeiro, o quarto, daqui a pouco eu falo. Então, terra, água e ar. Dentro do Enneagrama, as pessoas que são tipo 8, 9 e 1, que fica aqui no alto, são as pessoas do elemento terra. Então, quem é tipo 8, tipo 9 e tipo 1, são pessoas pautadas na ação. São pessoas que gostam de fazer. Odeiam ficar presas, não gosta que ninguém prende. Sim. Só para facilitar um pouco aqui a nossa conversa. O seu teste do Enneagrama deu 8. Eu achava que eu era 8.
Desde o começo eu tô lá. Eu acho que eu sou 8. Porque eu ficava vendo o seu Instagram. Aí eu falava assim, eu acho que eu sou essa loirinha aqui, o 8. Pois é. Você é um 8, asa 7, com movimento do 2. Daqui a pouco eu explico isso. E deixa eu perguntar uma coisa pra você. Existe assim, olha, o melhor número do Enneagrama seria o 4. Vamos dizer assim. Tá. Não existe, você já tá falando. Aí vamos dizer assim, eu Marco, eu não queria ser 8, queria ser 3. Muda, dá? Não dá pra mudar. É assim, a tua pergunta é ótima. Primeiro, a gente não pode acreditar que existe um tipo melhor. Porque se eu acreditar que existe um tipo melhor, é como se eu dividisse a população mundial em 9 tipos e falo, esse grupo aqui é o grupo bom, esse é ruim. Tá Não, certo. mas é uma tendência das pessoas, quando descobrem as características delas, e principalmente descobrem as características negativas, delas recusarem aquilo que elas são. Dá pra fazer isso. Aí ele fala, não, eu não quero isso, eu não quero ser isso, aí eu não sou isso não. Aí ela recusa. Aí ela fala, eu quero ser isso, isso, isso. A grande verdade é a seguinte, qual é o nosso ideal? Qual é o caminho de evolução? Chegar aqui no meio. Eu quero que você, num processo terapêutico, estudando Enneagrama comigo, nos meus livros, nos meus cursos, se desidentifique do 8 e seja, na hora que você precisar uma 9, na hora que você precisar uma 2, uma 3, usar os arquétipos. Você Isso aqui são ensina. arquétipos. Porque se eu ficar preso, eu sou um 7, muito parecido com você. Se a gente ficar todos os dias usando só o nosso traço de perfil, o nosso padrão, a gente não está mudando os nossos comportamentos. A gente vai continuar bugando e cometendo os mesmos erros. Sim. Entende? Então, assim, o nosso tipo, ele não muda. Nós nascemos aquele tipo e vamos morrer aquele tipo. Mas existem caminhos de evolução, que se der tempo eu explico aqui. É bem legal. Tá. Então, olha só. Essa galera aqui é a galera da Terra, que é a galera da ação, que gosta de agir. O 2, 3 e 4 é o elemento água, são os emocionais. Então, esse pessoal aqui está preocupado mais com o passado. Você, enquanto o 8, o 9 e o 1, estão preocupados com o presente. O que eu tenho que fazer agora? Isso. E já está antecipando lá um pouquinho lá. Tem que fazer. Essa galera assim, mas será que vai dar certo? E fica preso em algumas questões do passado. Os 5, 6 e 7 são o elemento água. Desculpa, elemento ar, que são os mentais do Enneagrama. Então aqui é uma galera que está muito mais pautada no futuro. Está sempre preocupada com o futuro. Há uma preocupação central aqui em cada tipo. Por exemplo, se você realmente for uma 891, que a gente chama de instintivos do Enneagrama, Socorro. os instintivos precisam o tempo todo controlar a raiva. Eu sou então, gente. Gente, tudo bem? Vocês Pois sabem, é. né? O 2, 3 e 4 precisam o tempo todo controlar a vergonha e a necessidade de reconhecimento, de serem vistos. E os 5, 6 e 7 precisam controlar o medo, a ansiedade e a insegurança. Todos nós temos que controlar a raiva, medo e insegurança. Mas quando você descobre seu tipo, você fala, opa, peraí. Então minha dor central é a raiva, minha dor central é o medo, minha dor central é a necessidade de reconhecimento. Eu acho o fio da meada para começar um trabalho terapêutico. Muito bom. Eu não vi você falando aí, que eu queria ser esse, o que pensa com a razão e faz antes de pensar. Existe? Sim. Trabalha o pensamento com a razão, não com o coração, e age depois. Existe? Existe. Porque tem o que age antes, sou eu, né? Correndo. Então, mas você tem um pouquinho disso, porque isso é o 7. O 7 é o teu vizinho. Ah, tá. Você tem muitas características Ele age com a razão, então. desse vizinho aqui. Tem muitas características aqui. Então, assim, ele age com a razão, mas nem sempre ele sai fazendo. Ele fica ali só naquele padrão de cabeça, de pensamento, e fica ali, preso. Silencia ali tudo. Eu Pra acredito nós, que é ali. Então tá. Agora, Fala, ainda fala. respondendo a tua pergunta, o grande segredo é aprender um pouquinho de cada tipo desse de personalidade e usar na hora que a gente precisa. Isso. Dá pra fazer isso. Sim, o tipo 2 é de mãezona, do Enneagrama, coraçãozão. Então, na hora que eu estou ali com as minhas filhas, eu vou acessar o arquétipo do 2. O 3 é performance, eu vou falar um pouquinho de cada um se você quiser. Tá, nós já vamos falar então daqui a pouco. Então aqui já foi. Como descobrir qual é o nosso número? Tem duas formas bem práticas. A primeira, se vocês quiserem, eu sei como é que está rodando aí as lives no Facebook e Instagram, dá para botar o link, tem o teste. Posso falar o Claro. www.meuenneagrama.com. Não tem BR, só .com.
Então você vai lá e faz o teste, meueneagrama.com. Você vai entrar no meu site, são 45 perguntas, tem um texto meu lá em cima que explica como fazer, tem um vídeo meu que explica, você responde as 45 perguntas, já aparece aí na tela do teu celular ou do seu notebook o resultado do teste. Esse é um dos caminhos, uma das formas que a gente tem. Eu vou tentar colar aqui no Facebook, vamos ver se eu consigo. Tá. Depois a gente também pode colocar aí, né? Sim. Então, mas é meueneagrama.com, www.meueneagrama.com. Essa é uma forma. Qual outra forma de descobrir? E aí eu facilito um pouco isso porque faz parte do meu trabalho. Meu canal do Instagram e no YouTube. Tanto no Instagram como no YouTube, repleto de vídeos descrevendo isso em muitos detalhes. Porque no final da linha, assim... E é muito interessante, como é eu já o dei 8, olhando. como é o 2, como é o 3. Então você vai e assiste os vídeos. O que eu recomendo? Faz o teste, me chama no meu Instagram, que eu respondo todo mundo, e aí eu mando esses videozinhos. O Instagram é Marco Meda. Procura lá Marco Meda, segue lá, eu ajudo a fazer a descoberta do tipo. Então, bom, tá, então gente, eu coloquei aí agora no Facebook um comentário com o www.meueneagrama.com para vocês já adiantarem esse teste. Eu fiz o meu teste hoje e trouxe aqui para ele dar uma olhada, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu fiquei fuçando lá o Instagram dele toda hora e eu quase que eu acertei um pouco. Então já conseguimos trocar o número já. Para ver o número de alguém que é necessário para escolher qual. Conseguimos aqui na prática ver o número de alguém que é necessário para o nosso número? Não, né? Porque tem que fazer o teste, né? Para saber o número. Então, Não dá assim para ver número assim, vou ver seu número. Não, né? É mais ou menos assim. Quando as pessoas começam a estudar o Enneagrama, e aí eu tenho desde livros, cursos online, até a formação completa, hoje a gente tem a maior formação em terapeuta em Enneagrama no Brasil, que é registrado inclusive pela Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos. Então hoje não é difícil, depois que você estuda Enneagrama, hoje tem ferramentas para isso, eu ensino isso, como você saber o tipo do Enneagrama do seu marido, da tua esposa e dos teus filhos, sim, dos teus clientes. Por quê? Porque isso é uma grande ferramenta para de coisas. Por exemplo, vamos falar de relacionamento. Se você sabe o tipo de personalidade da tua esposa, do teu marido, você sabe o que desperta de pior nele ou nela a partir de coisas que você faz. Eu desperto melhor na minha esposa, mas eu também desperto pior na minha esposa, e vice-versa. Mas você é consciente do que você Isso, você por isso sabe. que eu estudo Enneagrama, por isso que vocês podem estudar Enneagrama. Por exemplo, se você percebe que o teu filho, ansioso demais, ansiosa demais, não dorme, aquela ansiedade a milhão, tem uma tendência de ser um 7, um 6. Então você vai aprender, independente de qual é o teu tipo, o tipo da mãe ou do pai, não importa. Então eu vou começar a olhar o meu filho por aquele viés. Talvez ele não tenha TDAH, como é rotulado lá fora. Talvez ele não tenha nenhum outro padrão. Não tem um borderline, não tem um monte de coisa que vira moda. A minha mãe, ela é narcisista. Calma, peraí, cuidado com esse negócio de falar que mamãe é narcisista. Uma coisa existe um transtorno de personalidade narcisista, que é uma patologia. Sim. Existe um tipo 3 que é mega vaidoso e as pessoas acham que é narcisista, não é? Pessoa tóxica tem alguma coisa a ver também ou não? Tem. Tem. Olha só. Então olha só, eu começo a estudar os tipos para entender como lidar com as pessoas com mais carinho, com mais respeito. Preciso estudar todo dia isso. Aquela pessoa que olha pra você e faz cara feia pra você, aquela pessoa que olha pra você e te xinga, aquela pessoa que olha pra você e não tem paciência com você, ela não está fazendo isso porque ela não vai catar cara, ela tem uma dor de uma criança ferida do passado. Sim. E essa dor tem a ver com as crianças do tipo. O tipo 8 foi machucado na infância. O tipo 9 teve que tomar uma decisão, ou vai para um lado ou vai para um outro. O tipo 1 teve que crescer muito rápido. O tipo 2 achou que não merecia amor. O tipo 3 tentou provar valor para o papai e para a mamãe. O tipo 4 não entende por que nasceu. O tipo 5 está preso na escassez da infância. O tipo 6 vivenciou um medo insano. O tipo 7 achou que ia morrer. Cada tipo tem um trauma na infância específico. E aí, enquanto adulto, está projetando isso. Então, se eu, por exemplo, eu sou um mental do Enneagrama, você é uma instintiva do Enneagrama, bem provável. O que é instintiva? É que age, sai agindo, sai tá. atropelando, Só pra gente não gosta entender. que segura, não gosta que pega. Põe a mão em mim. Exato, sai fazendo. Não põe a mão em mim nem agora. Vem a raiva, entende? Então, por exemplo, eu sou um 7 mental, então eu sou todo planejamento e estratégia. Ótimo. A minha esposa, a Josi, é um 2, que é toda emocional.
Então não adianta eu ir para cima dela com uma lógica mental se ela pensa com o coração e você pensa com a barriga, com o corpo, com as pernas. Você sai fazendo, ela precisa sentir se ela vai fazer. E eu basta pensar e eu faço. Deus. Então quando eu entendo o traço de personalidade do meu pai, da minha mãe, das minhas filhas, o seu, da minha esposa, eu vou entender que o mundo não é como eu vejo. Porque esse é o grande segredo de tudo isso. A gente acreditar que o mundo é o que a gente pensa, que o mundo é o que a gente sente. Não, cada um vai ver o mundo pelo seu óculos. E o óculos que cada um põe é o tipo do Enneagrama. E por isso que você fala que as pessoas, que não é as pessoas de fora que podem te machucar. Lembra no comecinho da live você falou, a gente não pode permitir. Isso é a falta de inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade que eu e você, nós temos de lidar com todos esses reveses da vida. E os outros, né? Os outros. Isso. Então, O porquê que o outro é assim? por que o outro é assim? Tem uma história, tem uma origem. Se eu estudo Enneagrama para isso salva o meu casamento. Quer ver uma outra coisa legal? Gente, só abrindo um parênteses, traga seu marido de volta, ó. Estudando Enneagrama. Vocês estão loucos para trazer namorado de volta, marido. Tem gente que pergunta assim, qual o tipo ideal para casar? Qual o tipo ideal? Tem. Ajuda? Não que tem, mas você Mas é só entender o outro tipo, É só entender que o outro casamento tipo. vai ser perfeito. Exato. Uma coisa muito legal, por exemplo, você é empreendedora, você é empresária. Saber o tipo de personalidade do cliente. Nossa, maravilhoso. Eu tenho vários cursos e vários livros que tratam esse assunto. Então, por exemplo, eu vim do mundo corporativo também. Então, eu desenvolvi muita liderança, empresas que contratavam o trabalho de Enneagrama para suas equipes. Então, por exemplo, um 5, que é um analítico introspectivo. Não vai botar um 5 introspectivo para sair falando e se comunicando e dando palestras, porque não é o perfil dele. Não é. Esse é o perfil do 7, que é extrovertido. O 1, que trabalha com que é cheio de métodos e organização para trabalhar com qualidade, com área de gestão, planejamento. Um 2, que é tudo voltado para o outro, para trabalhar com atendimento. Um 3, que é performance, meta, para trabalhar com vendas. Um 8, que é ação pura para sair fazendo, executando, construindo coisas. Então eu consigo pegar o perfil e ajudar as empresas a falar assim, esse funcionário para essa função, esse para essa. Isso, porque às vezes colocou o funcionário só no lugar errado. Ele é tão bom em outra coisa e né, sem entendimento. E por que tem problema de relacionamento nas empresas? Porque aquele líder vê o mundo pelo viés de mundo dele. Ele Sim. acha que o mundo é igual a ele. Por exemplo, eu e você dentro do Enneagrama, vamos falar de nós dois, a gente não tem muita paciência não. Nem o 7 nem o 8. Você é qual? Eu sou o 7. Ah. A gente não tem muita paciência. Há uma Sim. tendência sua de atropelar a gente lenta. A gente meio devagarzona, a gente passa por cima. Eu atropelo. Então, Desculpa. sabendo do teu tipo, agora eu te conheço, você conhece o meu. Eu atropelo. Então o que a gente faz? Porque tem muitas características parecidas aqui, porque somos vizinhos. A gente pega para fazer a coisa em vez de esperar que o outro faça. Exatamente. E aí não delega. Exatamente. Entende isso? Exatamente. E aí dá um problema danado. O Dudu pode clicar lá no parágrafo, não vai clicar de novo, desculpa aí. Esse alarme é pra quê? Esse alarme era para avisar que eu tinha que subir um post no meu Instagram. Fala. Então, assim, é muito legal entender assim, quando eu começo a entender, peraí, então é aqui que eu tenho que olhar para o mundo, não pelo meu olhar, mas pelo do outro. Isso, sabe o que acontece? Agora eu vou falar então um pouquinho de mim. A gente sofre tanto por ser assim, atropelando a pessoa que é mais lenta, porque dói dentro da gente, vem um negócio assim, que você não vai maltratar o outro, mas vem uma raiva. E assim, uma vez eu estava estendendo roupa e eu falava assim, Deus, faz na outra geração eu ser bem lerdinha, por favor. Exato. Quero ser lerdinha, tá bom? Não quero ser rápida, porque eu sofro sendo rápida. Eu sofro muito porque eu quero atropelar. E as pessoas lerdinhas, com todo respeito, as pessoas que são calmas, elas fazem o passo a passo, tranquilo. E eu olho pra ela e falo, como que você consegue fazer tão devagarzinho? Hein, amiga? Né? E a gente sofre porque eu não quero ser assim. Isso, eu não quero ser assim. Exatamente. Não quero. Então é assim, tudo aqui dentro vai ter 2 pontos, que a gente chama de luz e sombras, que é o que Jung trazia numa visão arquetípica. Um arquétipo é uma roupa que eu visto, e eu visto aquele arquétipo. Esse arquétipo tem positivo e negativo, tem luz e sombras.
Todos os traços de personalidade do Enneagrama têm luz e sombras. Da mesma forma que você, 8, é aquela pessoa que chega e faz a coisa acontecer e muda o mundo. Poderia, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, tipo 8. Ela era amorosa, obviamente. Sim. Mas ela chegava e fazia o que tinha que fazer. Chegava acontecendo. Então ia lá e resolvia. Mas ela pode perder essa luz e cair na sombra e querer controlar o mundo e fazer tudo do jeito dela. Pois é, isso não é bom em nenhum lugar do Então, mundo. qual é o segredo do Enneagrama? Achar o equilíbrio. Isso. Achar o equilíbrio dos dois pontos. Quando eu acho o equilíbrio, eu falo, opa, peraí, então agora faz sentido. Senão eu me perco. Maravilhoso. Então o Enneagrama vai achar qual é esse equilíbrio. Um tipo 2. O tipo 2 é aquele que ajuda todo mundo. Está totalmente conectado às outras pessoas. Aí esquece dela. E aí o povo lá em casa tá pensando assim, tenho certeza que vocês estão pensando assim. Bom, primeiro eu quero descobrir meu número do Enneagrama, daí descobriu. E agora, como que eu faço para saber como eu vou pôr a minha personalidade em equilíbrio? O que essa pessoa tem que fazer? Consultar você? Aí assim, aí eu construí uma empresa onde nós temos livros, jogos, cursos, porque não serve para nada descobrir o tipo e não fazer nada com isso. Então, sim, então. Porque aí vira mais um rótulo, e aí vira um desserviço. Sim. Ah, fulano faz isso porque é tipo 1. Isso. Fulano faz isso porque é tipo 4. Isso. Aí vira uma muleta para travar. Então o que acontece? Hoje eu ajudo pessoas de várias formas. A primeira forma que eu ajudo as pessoas é de alguma maneira gratuita, porque eu acredito que tem gente que ainda não vai conseguir comprar um curso. Então o que eu faço? Desenvolvi e-books, desenvolvi alguns materiais que as pessoas me chamam no meu Instagram e eu mando esses e-books. Já ajuda pra caramba. Escutando, gente. E aí o e-book tem dica para relacionamento, para prosperidade. Cada tipo de Enneagrama lida com dinheiro de uma forma. Tem gente que pensa na abundância, tem gente que pensa na escassez, depende do tipo. Se você pegar as áreas da vida, Adriana, as áreas da vida, ela cruza com o Enneagrama. Então, profissional, pessoal, qualidade de vida, relacionamentos. Então, assim, descobrir o seu tipo de personalidade do Enneagrama, você tem que começar a estudar Enneagrama. Para quem quer começar imediato, o meu Instagram, o meu YouTube, me chama no Instagram que eu mando o e-book. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu ou outras pessoas que trabalham com isso. Para um número 8, assim, que já quer resolver para amanhã esse Enneagrama aí. Pois é, esse é o problema do 8. Achar que as coisas Amanhã tem que estar tudo certo. Vou te mostrar alguns caminhos de evolução, peça para caneta. Olha só, você tem alguns caminhos de evolução aqui. Cada traço de personalidade, aí é legal eu falar de todos depois. Aqui a próxima pergunta vai ser para você falar um pouquinho de cada um. Então, se quiser já depois cada entrar... traço de personalidade, ele vai ter algumas características. Então, você como uma 8, você vai buscar o teu equilíbrio no 9 e no 7, que são seus vizinhos. Esse é um dos primeiros passos. O 8 tem um vizinho no 9, o 8 tem um vizinho no 7. Então, se eu, 8, atropelo muito, eu vou no 9. O que é o 9? A pessoa da paz. Que bom. Que na verdade, você quer chegar lá, mas você tem ranço de quem já está lá. Porque é devagar demais. Então, é como se isso daqui fosse um presente de Deus. A tua evolução já está do teu lado. Entende? Sim. O 8, muitas vezes, não pensa. Sai fazendo. Sim. Quem é que mais pensa acelerado no Enneagrama? O 7 já está do teu lado. Então, qual é o segredo do Enneagrama? Você descobre o seu tipo de Enneagrama, diretamente da tua pergunta. Primeiro, descobre o teu tipo. Depois que você descobriu o teu tipo, você tem caminhos de evolução estudando os outros tipos e pegando as características positivas desse tipo e aí usando para o seu dia a dia. Então, o que faz um 7 evoluído? O que faz um 9 evoluído? Dá um exemplo aí. O 8 que não tem paciência. Aqui é muita paciência. Então, você vai começar a estudar que você tem que cuidar de você, você tem que trabalhar menos, você tem que cuidar mais da tua saúde. Mas como que ele vai pôr em prática? Aí você vai estudar as características do 9 e vou te dar a lista das coisas que você tem que fazer. Ah, tá. Aí Tem sim. todo um processo. Não Primeiro você descobre o que vai te acalmar e te equilibrar, e depois vem todo um passo a passo. Um passo a Uma passo. tarefinha. Uma tarefinha. Aí é terapia. Por isso que é um processo terapêutico. Tá. Por exemplo, um caminho belíssimo de evolução para você está no 2 e no 5. O 2 é puro coração. Por que o 8 enrijece tanto? Por exemplo, um 8, já que a gente está falando disso, odeia mostrar sua intimidade, mostrar sua vulnerabilidade. Eu mostro. Que bom, porque aí você já fez esse movimento. Eu sou. Muito coração. Quando você vem para cá, lembra que eu te falei que você tinha uma flecha no 2? Eu já tinha visto ali. Sim. Quando você vem para cá, você faz um trabalho de doação. O que são Faço. essas livecasts se não é isso? Sim. Você já está aqui. Então,
o teu caminho de evolução enquanto 8 é fazer o que a gente chama de contra-flecha. Tá vendo que tem uma flecha? Sim. A flecha indica teu buraco. Se você não fizer nada, você vai cair no buraco do 5. O que é o buraco do 5? Avareza. O buraco do 5 é assim, ninguém acredita em mim, ninguém gosta de mim, as coisas não dão certo e você vai ficar quieto, Só um sabe? pouquinho, às vezes. Sabe aquele momento que você pensa assim, ninguém me entende, então é melhor me calar, porque o 5 é o quieto, o 5 é o calado do Enneagrama. Aí você se fecha no 5. Como é que eu vou trabalhar esse equilíbrio? Não, vou pro coração. Um 8 evolui quando está no coração, quando está doando Mas algo eu sou. para alguém. Entende? Sim. O inverso é verdadeiro. Vamos pegar um 2. O 2 não é muito coração? Demais? Tem que ir para... Só que é coração para o outro. O que o 2 tem que fazer? Tem que olhar para ele. Quem é que mais olha para ele? O 4. Olha tanto que é egoísta. Só que o 4, descer para esse egoísmo é evolução. Eu quero que você, que é 2, olhe para você. Entende? Então, assim, sempre o que falta em você está no próximo, que é a flecha. Muito bom. Olha que legal. O 5 é extremamente focado. E o 7, extremamente desfocado. Porque 7 sai fazendo um monte de Mas eu coisa. só conto. Então eu venho para cá e foco. E foca? E foco, senão não funciona. Ai, como que foca? Pelo amor de Fazendo Deus. uma coisa de cada vez. Você, por ter uma asa 7, você perde foco também. Total. E aí você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, Tudo. não é? Pois é. Aí você do 8 pode descer para o seu 5 num caminho de evolução. Por isso que o ideal é, aí agora eu começo a estudar cada tipo. Cada E tipo. buscar cada um. Se quiser eu falo. É, gente, mas não é assim, né? É um profissional que tem que fazer. Não é simples. Não é simples. Então, tem Instagram, tem tudo, tem que ficar fuçando lá, que agora amanhã já tô. 7 horas da manhã, tô lá. Você quer que eu fale um pouquinho de cada um? Eu vou pegar aqui os Vamos tipos, falar um aí pouquinho de cada um agora. Facilita um pouquinho aqui, ó. Enquanto você está montando, posso dar uma boa noite aqui pro pessoal, rapidinho? Pode dar boa noite aí. Porque eu não dei boa noite para ninguém, porque ó, hoje eu tô vendo vocês. Então, eu queria dar boa noite pro o Ivan, da Espaço Coriluz. Um beijo para você, Ivan. Muito obrigado por apoiar sempre. Gina Benedito, boa noite, minha lindona. Tenho surpresa para Gina Benedito hoje. Emerson, um beijo enorme para você. Rosângela, beijão, te amo. Silvana Broto, boa noite, beijão. Deixa eu ver quem mais aparece aqui, gente. Que quem eu conseguir responder, eu respondo. Mari, boa noite. Mari, não perca. Eu falei para você assistir isso aqui, que isso aqui ia ser coisa, uma loucura, né? Vamos mudar na sua vida lá, vamos subir um post. Não subir, você vai ter que clicar e não subir, senão vai parar. Pode. Miriam Almeida, boa noite. Boa noite, Miriam. Gente, o que der para ler aqui, eu leio. Não dá para ler tudo, porque... Tá bom. Relaxa. Quer trazer aqui o dá para tirar daí? Não? Eu vou ver agora, enquanto ele está arrumando os bonequinhos dele. A gente já está olhando os bonequinhos aqui. Os bonequinhos é uma forma, Adriana, que a gente utilizou de ensinar o Enneagrama de uma maneira mais lúdica. Esses bonequinhos aqui, eu desenhei eles em 2019. E aí, uma aluna Tá minha... certo, né? Então, ótimo, acho que está transmitindo. Tá, esse aqui é você. Somos nós. E aí, uma aluna minha, que faz parte hoje da nossa equipe, inclusive ela trabalha com a gente, ela encomendou os bonequinhos de biscuit como presente para mim. Só que aí virou um produto, porque deu certo. Ai, que lindo! Eu desenhei os bonequinhos, eles estão publicados aqui nesse... Ai, vou fazer um vídeo story aqui, ó. já desse bonequinho agora. Olha aqui que legal, ó. Não sei se dá para pegar lá na câmera, eu fiz os desenhos deles, né? Em cima das características de comportamento. Viu? Depois contratei um pessoa de desenho, né? Sim. Que faz ilustração para colorir. E aí, essa minha aluna contratou... Mostra de novo o seu um livro que eu artista. quero mostrar, quero... Aí ela contratou uma artista para fazer os bonequinhos de biscuit. E aí a editora Líder, que é a editora que trabalha comigo, comprou a ideia do projeto. Esse box aqui vem os bonequinhos, Gente, né? não é por nada, mas o meu bonequinho parece comigo. Olha aqui, gente! Anotei com Esse aqui é o meu, né? Esse Esse- você pensou, né? Como Claro, que você total, fez? Total. Gente, o bonequinho parece. Todos eles. Ó, Todos que... eles têm as Olha características o do meu! Que arquétipo. fofo! Ai, muito lindo. Vamos começar por ele? Vai. Amei. Tipo 8, olha só. Não sei se vai dar para ver aí, né? Mas assim, tem uma estrelinha de xerife, tem botina, ou seja, qual é a energia do 8? Essa daqui é o que a gente chama de o poderoso do Enneagrama. O poderoso, a energia do poder. É uma pessoa que sempre busca poder.
uma pessoa que sempre busca a força, usa essa energia da força. Sabe o apelido que os meus alunos deram? Porque assim, aí eu fiz em 2019, Adriana, quando eu lancei, eu pedi que a galera do Instagram desse o nome para os personagens. Essa daqui legal. é a Tratorina. Então eu sou tratorina agora. Por causa da bota. Por conta dessa energia de trator, que muitas Que vezes se atropela, perde atropela tudo. e sai atropelando tudo. Então, uma pessoa do tipo 8 é uma pessoa que tem essa característica de ímpeto, de sair, de fazer, uma energia de puro instinto. Só que é um instinto para fora. Então, tá sempre ali fazendo, acontecendo. Chegando. Tem alguma coisa que precisa resolver, ela chega lá e vai e resolve. Esses bonequinhos tem para vender? Vende esse box. Tem que comprar o box inteiro. Também não, dá para vender separado. Porque daí a gente vai olhando e falando, eu quero ser mais, né? Como era, que número que foi aqui, mais assim. São 2. É porque muitas pessoas hoje Ai, que lindo. aprendem com a gente a usar os bonequinhos para constelação sistêmica familiar, Sim. para terapia com as crianças, para você ensinar as crianças os movimentos que elas vão fazer aqui dentro. Então, é uma ferramenta Gente, terapêutica. olha isso aqui, gente. Olha que Lindo, coisa né? mais fofa. Esse aqui é aquela do coração. Quem será que é tipo 2 aí? Vou chegar lá. Então, ó, tipo 8 é a pessoa do poder, é tratorina. Tipo 9, paz e amor. Essa daqui é a mediadora do Adorei Enneagrama. o desenho O nome que deram para ela é Paziane. Então, é aquela pessoa assim que ela busca paz, ela quer intermediar as coisas, ela não quer entrar em briga, não quer entrar em conflito. Que maravilhosa. E ela está buscando sempre a intermediação da paz. Sossego. Qual que é o problema dela? Abre mão dos desejos dela em prol do outro. Quer comer pizza ou japonês? Tanto faz, Porque se vou comer quiser. pra você, o que você quiser. E aí ela se perde. Então, ela, ao mesmo tempo que ela quer essa paz, ela é paz demais. Ao mesmo tempo que você chegando, se atropela. Então, sempre vai ser luz e sombras. Entendeu? A tipo 1. A tipo 1 do Enneagrama é a perfeccionista do Enneagrama. O nomezinho que deram para ela é Perfeitina. Ó, dedinho apontando. Gente do céu. Ela julga, ela é crítica, critica todo mundo, mas ela é extremamente metódica e organizada. Ó, terninho, taieiro, coquezinho. Então, quando eu desenhei, fui pensando nos detalhezinhos, né? Foi você que desenhou cada um deles. Cada um. E hoje eles são meus elementos para as minhas aulas. Então, no meu Instagram tem eles, eu uso o tempo todo. Se você entrar no meu Instagram, postei ontem diferença entre os 7 e os 6. Eu vi. Então, eu uso eles o tempo todo agora. Né? Registrei os personagens, todos são legal. registrados, estão nos meus livros, a gente usa como Amei. material. E agora a gente vai produzir o gênero oposto. Então, eu vou fazer o menino do 8. Legal. Porque o 8 vai falar, só tem menina. Eu vou produzir os outros também. Então, essa daqui é o seguinte, aquela pessoa cheia de crítica, autocrítica, rígida, não aproveita a vida, não descansa, Eu sou um tudo pouco assim certinho. também. Aqui é vizinha? É porque está próximo da energia instintiva, com certeza. Tá. Então, às vezes não se permite, tem um pouco dessa energia muito forte. Ao mesmo tempo que é uma pessoa correta, e isso é muito bom, ela é correta demais, aí se cobra demais. E aí é negativo. Eu sou mais ou menos. Essa galera aqui é a galera então instintiva. Não gosta de ficar presa, gosta de liberdade, gosta de fazer a coisa no tempo deles, do jeito deles, a hora que for bom para eles, sai atropelando um pouco as coisas e precisa ficar lidando com a raiva o tempo todo, porque está na energia terra. Bom, aí começa aqui, essa bonitinha aqui que você gostou do coraçãozinho. Você gostou porque é a tua evolução. 8 evolui para cá. Ai, vou querer Vai esses fazer evolução. bonequinhos. O que acontece com ela? Essa daqui é a ajudante do Enneagrama. O nome que foi dado para ela é Ajudalina. Ajuda ali. O que ela faz? Ela ajuda todo mundo e esquece dela. Então ela pega o coração dela e oferece de bandeja. E aí passam por cima dela, abusam dela. Abusa de ser boa demais. Sim. De ser bondosa demais. Sabe aquela pessoa que está sempre fazendo o melhor para os outros, mas esquece dela? Então ela tem essa necessidade de ajudar todo mundo, está o tempo todo ajudando todo mundo, mas esquece de olhar para ela. Por isso que ela está vestida de dona de casa, está fazendo tudo Tá pelos servindo outros, mesmo. servindo, Tá mas servindo. esqueceu dela. Esqueceu de cuidar da beleza, do cabelo, Tudo. esqueceu dela. Esse aqui é o bonitinho tipo 3 do Enneagrama, que é o vencedor do Enneagrama, o empreendedor do Enneagrama. Tipo 8 parece muitas coisas com 3. O apelido que foi dado para ele é Fodalino. Eita, Rodalina.
Esse aqui é aquele lá que gosta das Já quero metas ser e amigo. objetivos. Ele é pautado em meta. Tem que fazer, bora, vamos fazer. Tem que executar, vamos executar. Mas é diferente desse aqui, porque o 8 faz. O 3, ele cai numa cilada chamada vaidade. E às vezes ele pode fazer uma propaganda de algo que ele ainda não fez. Então é aquela pessoa que gosta de ostentar coisas, muito vaidosa, às vezes se perde nessa vaidade. Acontece, tem essa característica. Ao mesmo tempo que é um belo exemplo de superação. Todo tipo 3 tem uma bela história de superação para contar. De fracasso e de Tem sucesso. que pegar o lado bom. Sempre bom, olhar o ruim e o A gente pode, acho que eu já perguntei isso, pode pegar o lado bom um pouquinho de cada? É para fazer isso. Ah, tá. Esse é o Você objetivo. já respondeu. Eu quero você aqui, né? Por exemplo, na hora que a Adriana 8 estiver aqui, ela vai falar assim, bom, agora eu preciso do 9, agora eu preciso me organizar no 1, agora eu preciso ajudar as pessoas no 2, agora eu preciso de metas no 3, entendeu? Essa é a ideia. O 4. O 4, olha o apelido que deram para ele, sofrêncio. Ó a carinha do bichinho. O 4, ele é muito intenso, é o grande sofredor do Enneagrama. Ele tem uma sensação que o mundo está cheio de problemas e o problema do mundo é ele. Ele tem um excesso de sofrimento muito grande, um excesso de vitimismo e de drama muito grande. Ele se boicota demais, ele se sabota demais. Ao mesmo tempo que é o mais profundo do Enneagrama, não faz nada raso. Tudo que vai fazer com muita profundidade. É o artista do Enneagrama. Um arquétipo muito romântico, muito profundo, consegue enxergar beleza nas pequenas coisas. Olha para tudo isso que a gente está Já estou conhecendo alguém aqui na minha cabeça assim. Esse é legal do Enneagrama, a gente É. vai encontrando pessoas. Então, assim, ao mesmo tempo que ele se fecha nessa profundidade da dor, é na dor que ele encontra a beleza. Então, ele enxerga toda a beleza. Ele é fofinho, né? Só precisava dar uma... Exatamente. Foi inspirado no meu filho, que hoje é uma filha, eu tenho uma filha trans, que nasceu Gabriel Luiz Celeste. Então, assim, que é um 4 do Enneagrama, e se descobriu. Quando o 4 se descobre, ele vai fazer a coisa acontecer. Então, o 4 às vezes leva tempo para descobrir um dom, um perfil, um talento, porque ele acha que ele veio ao mundo e não serve para nada. Então, Só que muitos adolescentes e crianças se confundem com o 4. Não. Ah, Às vezes pode só ser uma transtorno de confusão. adolescência, uma confusão. A gente tem que tomar cuidado para não confundir com o perfil de personalidade. ah, tá. Você já tá... Bom. Bom, aí ó, pra gente fechar, o 2, 3 e 4 aqui, por serem emocionais, diferente desse trio, eles buscam reconhecimento. Essa daqui faz para receber amor em troca. Esse aqui, cheio de vaidade, quer mostrar todas as conquistas para receber amor em troca. Esse aqui se vitimiza e se drama, faz um drama para receber amor em troca. Eles têm a sensação que não são amados. Eu tenho um pouco essa sensação também, às Conta vezes. da flecha 2. Ah, tá. Sempre vai acontecer a flecha. E aí, para terminar, vocês estão gostando, né? Vem aqui Ah, os gente, eles são muito fofos, esses bonitinhos, bonitinhos. né? Os mentais do Enneagrama, tipo 5. O 5 ele é o analítico do Enneagrama, é o pensador. O nome que deram para ele, analísio. Está sempre pensando. Aquela pessoa que você vai numa festa, numa família, ele é mais quieto, fechado. Está lá pensando, ele chega, você nem vê que ele chegou. De repente ele sai, você nem vê que ele saiu. Porque ele está lá no cantinho dele, analisando, pensando. Está na cabeça dele, adora estudar, adora os livros. Mas ele está pensando em algo da vida dele ou ele está observando cada um daquele lugar que está ali? Ele está pensando como é que ele pode ser útil no mundo. Ah, ele não está nem ligando onde ele está, Às vamos vezes dizer. sim, porque depende um pouquinho de outras características Ah, que a gente tá. pode falar aqui. Mas sim, ele está analisando a pessoa, se a pessoa não vai ser uma ameaça para ele. Eu não sei se você lembra, aqui lida com a raiva, aqui com a vergonha, aqui com o medo. Então ele é inseguro. Então ele, peraí, não sei se eu consigo chegar lá e conversar. Para eu chegar lá e conversar, eu tenho que estudar e tenho que ser inteligente tanto quanto eles. Ah, tá, entendi. Então ele tem a neurose da inteligência. Ah, tá, tá. Da mesma forma que ele estuda, poderia ser o grande professor do Enneagrama. Mas muitas vezes, de tanto estudar, ele guarda tudo para ele e não compartilha. Então são aqueles clássicos nerds que a gente fala, que guarda toda a informação e não passa para frente. Esse aqui é o 6 do Enneagrama, o tipo 6 é o precavido do Enneagrama. Deram o apelido de precavínio. Por isso que ele está com um mapa e uma bússola, porque Ah, ele já está pronto. ele está precavido. Bom, eu tenho o mapa, eu tenho a bússola, e se a minha calça cair, eu tenho suspensório. Então, ele sim, ele está na precaução. É aquela pessoa que sempre pensa lá na frente. Se acontecer isso, eu faço isso. Se der esse problema, eu faço aquilo. Então, ele sempre tem uma sensação que algo ruim pode acontecer. Ele é pessimista, muito mais do que otimista.
fica na precaução, o que é negativo, ao mesmo tempo é um grande protetor. Sim, é Protege ótimo. a família, ele está sempre preocupado com a segurança dele e das outras pessoas. E para terminar, o tipo 7 do Enneagrama, que é o meu perfil, é o otimista do Enneagrama. Aquela pessoa que sempre vê o lado positivo da vida, sempre tem uma visão positiva da vida, sempre acredita que as coisas vão dar certo, se não deu certo, porque não é hora de dar certo. Eu sou assim também. Por conta da tua asa, lembra? Sim. Isso aqui chama asa, o vizinho é asa. Eu tenho pavor de gente que reclama. Pois é. Então aqui não gosta de reclamar. Tem esse dom da comunicação, acaba falando, só que ao mesmo tempo quer fazer tudo. Tudo. Tem uma ânsia de querer fazer tudo. Fala demais, se perde. E você é assim? Eu sou esse. Mas eu vejo que você... Olha eu te analisando agora, né? Toda a história que você me contou faz todo sentido. Você faz tudo, fala demais, mas você põe em prática tudo que você faz. Se você Aqui, deixar ó. isso daqui não evoluir, Você pôs tudo em prática, então que bom que você faz tudo. Toda hora você quer fazer, que bom. o que eu fiz, por exemplo? Olha só que legal, você vai gostar disso daqui. Cada tipo de Enneagrama tem um pecado original. Esse aqui é o pecado da gula. Esse aqui é o pecado da luxúria. Eu pensei que era gula. Já vou chegar lá. Então assim, já que eu tenho a gula, então eu preciso canalizar a gula em algo bom. Então eu gravo vídeos todos os dias, eu escrevo livros todos os dias, 25 livros publicados, um monte de cursos. Você tem 5, 6 Instagrams, você falou pra mim. 6. Por conta da tua gula ter teu vizinho aqui. Então cada um de nós vai ter um pecado, ó, luxúria. A luxúria seria A querer luxúria é uma ser... energia descontrolada. tá. Na Porque eu sou Bíblia- bem- na Bíblia a gente aprendeu luxúria só relacionada A beleza. a beleza, a sexo, não. A luxúria é assim. O que tem que fazer? Vamos chegar fazendo. O que Tá. tem que resolver? Sai da frente. Se tiver na minha frente, eu passo por cima. Isso é luxúria. O 9 tem preguiça, o 1 tem ira, o 2 tem orgulho, o 3 tem vaidade, o 4 tem inveja, o 5 tem avareza, o 6 tem medo. Os 9 pecados. Na verdade, sempre foram 9, a igreja escondeu 2, por isso que a gente aprendeu 2, que são 7 pecados. Não sei se você sabia disso. Verdade. Porque a própria igreja cometia o pecado da vaidade e do medo. Você tem que ser temente a Deus, então fala, não, medo não é pecado. Como uma estratégia de manipulação. Nada a favor nem contra Sim. as religiões aqui. E o 3, que tem o pecado da vaidade, a igreja naquele momento antigo, na ostentação, Sim. do clero, que mandava mais dos próprios reis. Então, não, vaidade não é pecado. Ela que decidiu. Então, assim, a gente aprendeu que são 7 pecados. Na verdade, são 9. E o contraponto disso são as virtudes. Que cada um desses tem a virtude para combater os pecados. É lindo, né? Maravilhoso. Gente, Tudo isso, né? muito. Quem inventou esse negócio? Nós não temos, hoje eu respondi uma caixinha de perguntas dessa, não existe uma informação de quem criou o Enneagrama. Não tem. É muito antigo. Remonta da Turquia, do Egito. A gente está falando dos padres do deserto, que é algo muito antigo, muito antigo. Gente, mas faz todo sentido. Faz todo sentido. Todo o sentido. Eu publiquei nesse livro aqui, esse foi o primeiro que eu publiquei, e tem um amigo que concorda com isso, que o Enneagrama não foi criado pelo homem, o Enneagrama foi descoberto pelo homem. A primeira vez que encontraram o símbolo foi no Egito Antigo. Me traz um pouquinho esse livro. Gente, é assim, ó. Esse livro, ele trouxe quantos livros? Esse é um Mas eu vou sortear, não vai ser hoje não. Vamos deixar o pessoal seguir no Instagram, os stories. Ai, desculpa, o coraçãozinho caiu na cabeça dela. Ó, ele trouxe 3 livros para presentear vocês. Enneagrama dos níveis de desenvolvimento, subtipos, instintos, asas e flechas. Oh, isso é bom, hein? Enneagrama de personalidades. Essa é a base, é por aí que começa. Ó o presentão já, que vocês vão poder ganhar no Instagram. Depois, vamos ver, vou dar uma tarefinha, né? Para ganhar um livro, um livro desse. Bota um comentário lá, compartilha. Tem que dar uma tarefinha, né? Assim, a vida, gente, a vida é assim. A gente tem que batalhar para conseguir as coisas. É uma energia de troca, né? Sempre foi. Falamos sobre todos. Existe o pior número? Já perguntei, você já explicou que não, isso não existe. Apesar das pessoas fazerem isso, as pessoas julgam alguns tipos. Julgam Quem que é o julgadinho? sofre demais. O 4. Aí ele já se acha sofrido, já se acha... Aí falou que ele acabou com o menino. As pessoas têm ranço muitas vezes do 3, porque o 3 chega, acontece e é um exemplo de sucesso, mas é cheio de vaidade.
Então, todos os tipos vai ter algo que algumas vezes vai incomodar as pessoas. O meu que atropela. O seu que atropela, o meu que fala demais, esse daqui que acerta demais, esse aqui que dorme demais, esse daqui que tem medo demais, esse que pensa demais. Nossa, pode ter. A pessoa pode ter um pouquinho de cada, que eu já estou achando que eu tenho um pouquinho de todo Então, mundo na verdade, agora. devemos ter. Ah, então tá O certo. ideal Eu tô certa. é que a gente esteja aqui, deslocado do nosso traço, e a gente manifeste todos os tipos. Ah, tá. Por exemplo, na hora que você estiver ali no teu trabalho, vai para o 1 e organiza. Na hora que você estiver doando, como nós estamos doando agora o nosso tempo, vai no 2. Na hora que a gente precisar de meta, vai no 3. Na hora que a gente precisar de profundidade para criar algo inovador, vamos no 4. Estudos, vamos no 5. Para a pessoa saber como fazer isso, tem que... Aí são os cursos online. Tá, gente? Não é só... Tem todo um... Por exemplo, a formação completa para trabalhar como terapeuta em Enneagrama que eu tenho, que é a maior formação hoje que existe, são 650 horas de conteúdo gravado em vídeo. Você sabe que o tipo 8 não quer, né? O tipo 8 que é pra ele. Aí tem uns cursos mais rápidos para resolver logo o teu problema. O tipo 8 acho que eu não sei se ele quer para virar em semana, não sei. O meu tipo não. É por conta da impaciência, né? É muita. Meu Deus Por do isso que céu. um dos seus movimentos é ir para o 5 e estudar. Não, mas eu vou. Gente, daqui a um tempo vocês vão ver outra pessoa. Aguarde. Aí vocês vão falar, daquela live. Não, calma. Qual é a forma que você escolheu para passar para as pessoas? Tá, é aqui. Vamos falar da sua escola um pouco. Deixa eu só ver se eu estou na pergunta certa. Estou na pergunta certa. Eu acho que a gente pode parar um pouquinho para dar uma relaxada. Tem um momento aqui do... Porque agora eu quero começar a falar sobre a sua escola, os seus cursos. Mas antes disso eu vou presentear aqui uma caneca. E a gente vai relaxar um pouquinho aqui, que ele não sabe, eu não avisei. Mas ele vai entender. Que ele é número 1 agora, ele vai ficar número 2. Ô, gente, eu fiz um sorteio lá, quem compartilhasse a live, tal. Essa semana foi muito rápido. E já tem uma ganhadora, quero avisar aqui na live. É do Facebook, tá? Ganhadora. Quem vocês acham que é? Eu já dei uma dica no começo da live. Que ganhou essa caneca feita pela Infoserra. Infoserra sempre patrocinando a gente. A Infoserra, ela patrocina o ano inteiro. Ela fechou comigo 12 meses. Só para presentear as canecas. Minhas filhas são apaixonadas. Cada entrada na Infoserra, 200, 300 É assim a vida. Canetinhas, caderninhos. Ó, aqui deixa eu ver aqui. A Sônia Souza disse assim, eu sou 2. Ah, que legal, Sônia. Então para, Sônia. Pode parar de ser trouxa, viu? Para de ser trouxa. Vamos virar o mundo. Vou mandar aí. Ó, Sônia, você vai pro 8 aqui e acessa teu poder, ó. Eu falo, cola em mim que é que acessa. Cola aqui, gente. Deixa eu ver. A Lu participou, né? Mas não foi você não, viu, Lu? Eu pensei que ia ser você, sabia? Falei, só me fartava a Lu ganhar. Quem ganhou foi a Gina Benedito. A Gina, Marco, eu faço live faz uns 2, 3 anos. E sempre de dar presente. Lá atrás era live de salgadinho, de bolo, de doce, era presentear, era live, não tinha patrocinador, era tudo um oba-oba, mas era maravilhoso. Dava muito mais engajamento do que agora, não sei o que acontece. Lá na pandemia era 11 mil pessoas, era maravilhoso. Maravilhoso. E a Gina é uma das que mais ganhava. Luciane Mori, Gina, por isso que eu já sei o nome de cor, são as maiores ganhadoras de live, tudo elas ganhavam. Tinha sorteio de salgadinho, de bolo, de refrigerante, tudo, elas ganhavam tudo. E as pessoas participavam muito de live. Aí esse ano, que eu falei, gente, eu preciso continuar fazendo live, mas aquela live de pandemia cansou, que é uma live de ficar lá, às vezes falava mal de alguém, às vezes fazia uma fofoquinha, às vezes falava uma palavra motivacional, depende, porque o Chico Xavier encostava na hora da live, e ele falava, fala isso pro povo, daí eu falava. Daí eu falei, gente, precisa montar um podcast. Que legal. E só levar conteúdo bom, de qualidade. Né? Só trazer pessoas boas, que nem você. Hoje você está acrescentando muito, você sabe disso. Você sabe, está acrescentando muita coisa boa na vida das pessoas, porque tem gente que fala assim, eu sou assim, não vou mudar. Exato. Eu não vou, ou aquela palavra, não vou conseguir. Eu nasci pobre, vou morrer pobre. Não vai, filha, não vai. Ou não vai, a hora que você entender a virada de chave.
Porque aqui, assim, o que eu percebo que aqui você pode prosperar, você pode enterrar seus medos, você pode aproveitar o lado bom de cada bonequinho, né? É isso? Mês passado eu tive uma aluna aqui, depois a gente vai falar da escola, Sim. 84 anos. Oh, que bonitinho. Chega com a sensação de que acabou a vida, Isso. meu marido morreu, meus filhos todos cresceram, não tem mais nada para fazer. Essa senhora está se tornando terapeuta em Enneagrama e vai trabalhar com isso. Ela está ajudando pessoas, ela transformou a vida dela. Ela achou um novo motivo para viver mais 10, 15, 20 anos. Esquentou o coração. Acabou. Acabou. Era um tipo 2. Olha Você só. falou certinho, esquentou o coração. Esquentou o coração. Como a nossa amiga Sônia, né, que era 2. Ah, depois a gente tem que falar do meu, hein? Vamos falar. Mas agora, eu não sei que quando você era criança, se você jogava stop. Ah, que legal, hein? Sabe jogar? Sei. Assim, desculpa, é o tipo 7, mas o tipo 8 sempre ganha. Adorei. Todo mundo perde aqui pra mim, tá? Prefeito perdeu, delegado perdeu, todo mundo Vambora. perdeu. Como que foi, Dudu, que o delegado falou que ele sabia? Ela fica treinando, né, Dudu? Ô, Dudu, o que foi que o doutor Catadori falou que ele sabia jogar só? Eu falei pra ele assim, doutor, o senhor sabe jogar stop? Foi a cara mais bonitinha que eu já vi na minha vida. Ele olhou pra mim e falou assim, stop? Ele falou, e daí ele disse, eu sei, tira o alvo, pode ser? Eu falei, não, esse já não. Esse eu tenho um pouquinho de medo, já não estou muito bem treinada. Ô, Dudu, será que alguém fala uma letrinha aí pra gente? Você sabe jogar, não sei explicar, né? Vamos embora. Se alguém falar a letrinha, senão, se ninguém falar, você fala. Gina, você vai na loja amanhã pegar sua caneca, tá bom? Ah, que legal. Vou sortear mais caneca também, mas se eu não sortear agora, eu sorteio junto com os livros. Fiquem tranquilos. Nossa, que Ah, então, Vamos embora? já. Valendo? Não vai ganhar ninguém não, hein? Caraca, você tá acabando esse negócio. É que você tá nervoso. Você já sabia que ia rolar isso? Sempre rola. Stop! Vem querendo roubar, não. Primeira linha já ganhei. Faltou 2. Faltou um só, porque o outro é Não, esse total. aqui você foi usar. Ah, deixou lá. Nossa, Você fica olhando aqui pra você ver que eu vou Não. pra segunda linha. Não. Nome? Antônio. Adriana. Ok. 10 pontos, né? É 10 e 5. Se repetir é 5, se Tá bom. 10. Vou marcar 10 aqui. Marca 10. Animal. Anta. Anta. 5. CEP. Não, perdi, esqueci. Cidade, estado, país, eu coloquei água. Você poderia ter colocado amparo. Pois é. Cor. Amarelo. Azul. 10. Alimento. Anis. Ah, Você nunca mordeu um anis, pô? já. Vou contar uma coisa bem rapidinho para você. Do anis. Não, bem rapidinho, gente. Só um minutinho que essa história do anis é boa. Eu tenho um filho que tem autismo. Sim. E eu tomei um dia um banho de... Eu li lá no Google, não sei o quê. Toma um banho de anis. Ai, ai. Falei, vou tomar um banho do anis, né? Fervi a água, fiquei toda... só escutando o louvor para preparar para o banho, né? Fiz uma oração, joguei todo o anis em mim. Orei, orei, orei. Obrigado, Senhor, pela vida maravilhosa. Sempre agradecendo. Eu não sei o que aconteceu. Eu virei o capeta. Eu saí daquele banheiro, meu filho veio assim, o autista, que jamais eu levanto a voz para ele, qualquer coisa, jamais. Ele fez assim, mamãe, eu, o que foi? Ele, está brava? Sim, estou brava, o que você quer? Eu falei, gente, esse banho fez alguma coisa comigo, eu não sou assim. Então, o anis, eu acho que não é muito bom tomar banho na hora certa. Objeto, Não. Cadê? Profissão. profissão, Alfaiate. alfaiate. Cincão. Objeto, Alfinete. agulha. Parecido. Carro. Eu pensei, não deu tempo. O que você pensou? Mas não vai valer, só para saber. Alfa Romeo. Alfa Romeo também, mas meu valeu. É, todos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 40, 50. 70. Desculpa aí, hein? Vou tentar ser mais leve na próxima. Próxima vez. Tem mais uma letrinha aí pra gente, Dudu? Manda uma letrinha aí pra gente. Aí, tá. Estamos vendo coraçãozinho, tá subindo aí. Tá.
Não sei se o Dudu tá no YouTube, né? Põe uma letrinha aí, gente. Pode dificultar a vida se quiser. Pode. Ah, você quer ver onde eu vou pegar a letra? Aqui, ó, no Instagram dele. Não, peraí, deixa eu só ver. Se o pessoal, às vezes, do Instagram dele tá participando. Ah, Dudu. Ó, o povo do seu tá mandando. Aí, qual vai? Não, será que tá mandando? Ou eu que não tô vendo? Qual que vai ser, então? Não, mas aqui... Ah, então vai. Então, C e E. Primeiro vai ser a C, tá? Então vai. Vai ser já. Bora. Ai, socorro. Travou. O meu também deu uma parada aqui. É que eu não sei se tá certo o que eu coloquei. Stop. É, eu não sei se tá certo o que eu coloquei. Vamos ver se vai valer. Nome. Carlos. Caio. Olha. Perto, hein? Animal. Cachorro. Coruja. CEP. Carlópolis. Olha que é tão difícil. Ah, mas... Se tem Campinas? Cor. Caramelo. Creme. Alimento. Caju. Coração. Coração. Tem espetinho de coração. Tem. Tá bom. Não vem falar que não tem coração. Olha lá. Profissão. Não. Não. A gente briga feio aqui. Profissão. Cantor. Camareira. Tá. Objeto. Chapéu. Cama. O carro só que eu preciso da aprovação. Porque eu sou justa, não sei se... eu sou justa. Exato. Corolla é o carro ou a marca? É o carro. É. Ah, tá, porque eu pensei que fosse tipo Volkswagen, não tem nada a ver, né? Celta. Então tá. Você vê que eu já tenho um pensamento mais próspero que o seu, né? Ah, garoto. 10, 20, 30. 80. 80. É. Agora é... Vai ser a L então, tá, Dudu? L. É, porque alguém mandou L. Então Já vai. tinha mandado. 1, 2, 3 e já. Travou. Stop. Travou. Travou o quê? Nome. Lilian. Laura. Animal. Leoa. Lobo. CEP. Não deu tempo. Lindóia. Lindóia. Socorro, meu Deus. Cor. Laranja. Lilás. Alimento. Laranja de novo. É, tá certo. Já ia falar que estava errado. Eu pus linguiça. Eu coloquei. Profissão. Não foi. Letreiro. Letreiro. Tá certo. Objeto. Também não foi. Lâmpada. Tá. Carro. Lifan. Que isso, É filho? um carro ruim demais, mas existe. Linfa? Lifan. Pesquisa aí. Existe aonde você foi Não viajar? existe, Dudu, Lifan? Ele foi na... É. Ah, eu ouvi falar esse negócio. Eu ouvi falar. Um momentinho aqui, gente. Eu já ganhei, mas só um momento. Existe? Olha lá, tem a foto lá do carro ruim pra caramba. É horrível. Coitado. Gente, se vocês tiverem um Linfan, o carro é ótimo. Desculpa, Ninguém mas falou que o carro é horrível. Não, eu ouvi dizer. O carro é É ótimo. verdade. Ótimo. 10, 20, 30, 40, 50. É, tá feia a coisa aqui. 160. Ai, ai, 230. Perdi a caneca. 230. Bom, continua invicta no... Quero brincar mais disso não.
É só 3, brincadinha. Eu continuo invicta, porque aqui eu faço pro convidado só entender que eu sou melhor que ele. Só no stop. Que você que manda no negócio. Você é bom aqui nesse trem aqui do Enneagrama, mas no stop, eu sou melhor. Eu tenho que ser melhor em alguma coisa só para me sentir assim, entendeu? Bem colocado e tal. Agora vamos falar então um pouquinho do meu teste ou depois? Quer falar da escola? Vamos, O que você quiser primeiro. Vamos ver o teu teste. Olha só que legal. Quando vai lá no... Que medo. Eu acho que é 2 igual. É igual. É porque assim, esse aqui, deixa eu mostrar pro pessoal. Um foi no e-mail, Não sei outro se você vai foi- enxergar. Vê. Esse aqui vai no e-mail e esse aqui vai na tela. Quando você faz o teste, lá no site que eu sugeri para vocês, www.meweneagrama.com, vocês vão receber um e-mail meu, precisa colocar o e-mail certinho, que vai a sequência do ponto mais alto para o ponto mais baixo. E vai esse aqui na tela, ou do celular do notebook. Qualquer um desses dois, você tira print e me chama no privado do Instagram, que eu gravo um áudiozinho de 1 minuto falando um pouquinho disso daqui. Olha só. Gente, é só um pouquinho, não vai ficar lá todo dia mandando áudio. Se você me chamar Marco, e... 3 vezes, na terceira vez eu dou um link de um curso pra você comprar. Isso. Não tem problema. Porque a pessoa vai falar, viu, Marco, hoje eu acordei meio assim, o que será que tá acontecendo comigo? Pois é. Aí no outro dia, Marco, sabe, aconteceu um negócio aqui, o que foi? Não é assim, gente. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Tipo 8 poderoso. Geralmente, Adriana, sabe o que acontece aqui? Geralmente, o primeiro pro segundo lugar dá um único ponto de diferença, 1 ou 2. Raras as pessoas que dá tanta diferença assim. De 23 para 18 é muita diferença dentro do teste do Enneagrama. Isso significa que você é muito 8. Mas muito, demais da conta 8. Ou seja, quando a gente começar a ler, discutir as questões do 8 aqui, é um 8 escrachado. O 3, por que ele apareceu aqui em segundo lugar? Porque muitas características do 3 você tem. Mesmo que você não tenha asa, nada. Por quê? Porque o 3 é o vencedor. Você provavelmente, que deu 3 aqui, tem característica de empreendedora. Sim. Você deve ter uma coleção de histórias de superação para contar. Muitas. Em relacionamento, em dinheiro, em áreas da vida. Muitas. Que é o que o 3 tem, que acumula. Tem um quê de vaidade. Tem o que é importante às vezes para você, a forma como você está se mostrando, Sim, se sim, apresentando. sim. As pessoas te olharem como, ó, a Adriana tá bem. Mas também o dia que você não estiver bem, você fala que não tá bem. Sim, tá Por tudo quê? certo. Porque apareceu o 4. O 4 na sequência, ele vai te mostrar assim, olha, hoje eu tô mal, hoje eu não tô bem e hoje eu tô precisando de ajuda. Só que se não acontece isso, você corre um risco danado de se vitimizar e começar a cair num buraco que o 4 tem, de Quem que é o achar 4 que mesmo? é o sofredor, o sofrência. Oi, bonitinho. Então de vez em quando Não, mas não. é prestar atenção para que isso não aconteça. E o 7, depois lá para baixo a gente já não consegue ver muita coisa, porque já distancia muito os pontos. Agora o 7, por que ele está aqui no alto? Por conta do vizinho lateral. O vizinho lateral que a gente chama é a asa. Uhum. Então nós temos uma asa muito forte aqui sua, que é o 7, e não o 9. Então, Adriana, uma pessoa controladora, uma pessoa que faz a coisa acontecer. Flavinho, eu sou controladora? Fala que eu sou pra você ver. Uma pessoa otimista, uma pessoa que tem pensamento positivo, eu estou falando isso por conta disso daqui, mas que muitas vezes perde foco, uma pessoa que começa um monte de coisas, para algumas coisas no meio do caminho, ao mesmo tempo que você acorda todos os dias pensando como pode ser maior e melhor, por conta do 3. E tudo que você pega para fazer, você não faz raso, você faz de uma forma profunda, por conta do 4. E às vezes desisto. Por conta do 7. Aí cansei, já não quero mais. Não quero mais isso. Não quero É mais ou menos assim. Se aquilo não fizer sentido para você, você larga. Isso. Você já abandona. Facinho. E é assim, quem quer vir comigo, vem. Se não for, eu vou sozinha. Isso. Ou seja, somando essas características, dá para trazer um pouquinho disso tudo. O que você tem que fazer? Dica de evolução. Continuar conectada no coração. E sempre encontrar um propósito e um sentido para as coisas. Só que o propósito e o sentido para o 8 não pode ser um propósito como só uma estratégia na mente. Você tem que sempre ter um propósito por algo que vai te mover pelo centro do coração. Aquilo que vai te arrepiar. Aquilo que fala assim, cara, isso brilha meus olhos. Isso aqui me encanta, isso me mantém com um sorriso no rosto. Esse é o teu caminho sempre de evolução. Então, o meu propósito, que eu sempre fico pensando, qual é o meu propósito? E daí você vai falar agora. O meu propósito é ajudar o outro. Exato. Que é o caminho de evolução por 2. Quando eu dou uma palestra sobre autismo, que eu vejo que clareou a vida de muita gente, que uma criança parou de chorar, eu feliz. Aí acalma o teu coração. Palestra gratuita, não estou cobrando nada.
Ou qualquer outra coisa que eu consegui fazer que eu tranquilizei Você você. lembra que eu falei no começo que a nossa missão tem a ver com a nossa dor? Então você aprendeu enquanto mãe a cuidar de uma criança com esse espectro. Sim. E aí todos os desafios que com certeza não foram nada fáceis que você passou na sua vida, viram uma missão. E aí você passa a entregar isso. Eu amo, É amo isso. ajudar as pessoas, por isso que eu falo, eu amo. Sempre a nossa sombra é a nossa luz. Luz e sombras é a mesma coisa, é só a forma de ver. A sombra só existe porque está projetando luz. Ótimo, Só entendi. existe essa sombra aqui atrás porque o Dudu botou luz aqui na frente. Uhum. Só que as pessoas olham para as sombras e elas não têm medo da sombra. Mas elas olham para o sol e falam, nossa, que sol. Então a gente tem medo da luz. Pois é. Insano isso. É. É o contrário. Medo de ficar rico, porque rico Medo não é de do ficar bem. rico, medo de Rico- fazer a coisa certa, É. medo de dar certo, medo de... Medo de ser próspero, de ter conforto, não. Tanta gente passando fome e eu nessa casona. É pra ter a casona. Mito cristão, luz, Deus. Medo de falar de Deus. Sim. Medo de falar de crença, de religião. Sim. Então acredito que o Enneagrama ele dá esse caminho de equilíbrio para essas duas coisas. Ah, isso é ótimo, já tô equilibrada. Até amanhã cedo, já com um novo projeto, amanhã já acordo já pensando no novo. pensei em outra nova ideia. Noite, amanhã já tô outra pessoa. Bom, vamos falar um pouquinho então das escolas. Qual é a forma que você escolheu para passar para as pessoas? Você tem uma escola, você ministra curso, como que é? Como é que tudo isso funciona? Tá. Nós temos uma escola que eu uso o meu próprio sobrenome, meu sobrenome Meda. Meda é uma cidadezinha de Portugal, meu bisavô veio de lá, por isso que a gente tem esse nome Meda. Então eu peguei a palavra MEDA e a gente criou Minha Escola de Autoconhecimento. Já Até estava isso, certo. Já estava certo. Meu Então, Deus. nós temos uma escola, nossa, que eu falei, eu e minha esposa, uma escola de autoconhecimento, onde a gente ajuda as pessoas a olharem para si, encontrar a missão de vida, encontrar sentido, propósito, resolver problemas de ordem emocional, de ordem psíquica. Nós somos psicólogos, somos psicoterapeutas, é um viés um pouco diferente. Sou psicanalista e não psiquiatra, então é um viés um pouco diferente, onde a gente apoia alguns trabalhos que os psicólogos ou outros profissionais de saúde vão fazer. Então, todos os nossos cursos são terapêuticos. Eu não atendo mais no individual, no Isso você ia particular. perguntar agora, gente, porque não dá Infelizmente, tempo. Eu não consigo mais. Já vai fazer Meu Deus, você belos 10 anos que eu precisa. não atendo mais. Porque assim, o que acontece? Só em turma? Tem a ver com a missão também. O que eu sentia? Que enquanto eu estava ali naquela uma hora com aquela pessoa, eu ajudava de verdade essa pessoa. E é muito Claro, real. já está Só ajudando. que naquela uma hora que a gente está aqui, eu tenho certeza que a gente ajudou eu não sei quantas pessoas. Uhum. E aí o que eu fiz? Eu passei então a criar uma escola que formasse pessoas para ajudar outras pessoas. Ah, Então nós nos tornamos hoje a maior escola de terapia holística do Brasil. Eu sou mestre Reiki, então a gente ensina Reiki, numerologia, radiestesia, a cromoterapia, aromaterapia, constelação, enneagrama. Hoje a gente falou só de enneagrama, mas é uma infinidade de terapias que nós chamamos de terapias complementares e não alternativa, como se usa lá fora, porque se é alternativa eu estou eliminando a outra. Não, Sim. são terapias Complementa complementares a que outra. complementam a medicina. Então a nossa escola ela tem dois objetivos. Se você quer o autoconhecimento, nós temos cursos para o teu autoconhecimento. Se você quer ser terapeuta holístico, nós temos a formação completa até você ser certificado e homologado com código CBO na Carteira Brasileira de Operação, Ah, para poder trabalhar como terapeuta holístico, que hoje existe no Brasil órgãos que regulamentam e a gente certifica em cima desses E do seu órgãos. curso é regulamentado. Todos eles. Pela ABRAT, Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos. Igual tem um CRM de um médico, Isso, o sim. CRP do psicólogo, tem o CRTHBR, que é o Código de Registro de Terapeuta E Holística. esse curso que você falou que são 650 horas? Então, aí que acontece? São 28 cursos diferentes que a gente tem. Hoje não dá para falar assim, faz esse curso. Então, o que eu fiz? Ah, tá, porque é muita. É muito. É muito. O que nós fizemos? Vários alunos que se apaixonaram pela nossa missão, que se tornaram terapeutas, viraram a minha equipe. Então, hoje eu tenho um time de pessoas que trabalham comigo, que são terapeutas. Me chama no Instagram, no WhatsApp, a minha equipe atende, dá um primeiro bate-papo, uma primeira conversa, entende tua necessidade, aí a gente te indica ou um curso para o autoconhecimento ou uma formação para terapia. E ainda assim tem duas linhas, online ou presencial. Ou você vem para a Serra Negra, que é a nossa cidade Maravilhosa. maravilhosa, e a gente tem todo final de semana aí praticamente os nossos cursos, ou é no hotel, no Grand Resort, ou é no espaço nosso que a gente tem aqui,
ou online. E a sua equipe faz atendimento individual? Aí a minha equipe faz atendimento individual. Aí tem várias pessoas da minha equipe que atendem individual. Não só a minha equipe, mas muitos alunos que a gente forma. Ah, eu preciso de um constelador, é esse. Preciso de alguém que vai atender radiestesia, é esse. Preciso de alguém que vai atender enneagrama. Aí a gente vai formando uma comunidade de terapeutas. Então tem, gente. Então Claro, tem. Porque tem gente que gosta de fazer ali a horinha da semana. Uma mentoria. Porque surge um probleminha durante a semana, que é como que eu me comporto, como que eu faço. Todos os nossos funcionários. Todo, devia ser gratuito. Eu falo que o SUS tinha que dar, sim. Eu tenho um momento que vou lá bater um papo, né? Precisa. Nós somos seres humanos. Precisa. Eu acho que duas coisas que deveria ser gratuita não é, que o governo deveria dar, terapia e massagem. Pois é. Toda semana, uma massagem relaxante e 2 terapias. Uma na Faço toda segunda, semana uma na massagem. quinta. Pois é, Aqui pertinho. né? Maravilhoso. A Fran. A nossa mesa massagista. E aí, assim, para saber de todos esses cursos, o meu sobrenome que é rapidinho, Meda. www.meda.com.br. E pode perguntar pra mim, gente. Eles perguntam, viu? Depois eles perguntam, Rodrigo, como que é aquele lá, aquele negócio? E outra coisa, as pessoas sabem que eu... Aqui no podcast, na livecast, eu sou um pouco mais neutra, mas eu tento não trazer algo que seja fora o que eu acredito. Divulgação de empresas, eu só divulgo o que eu acredito. Agora aqui eu tenho que deixar coisas em aberto, porque eu tenho que tratar de temas que às vezes eu não concordo, mas é interessante. Mas esse eu concordo, viu, gente? Esse é um tema que eu abraço muito e eu acho muito importante. Quantas vezes a gente já conversou sobre melhorar de vida, ter uma vida melhor, ter menos trauma. Nossa, não pensou conseguir tirar os traumas? Ajuda demais. Por exemplo, A entender, né? Só entender o trauma já. a gente começa uma nova vivência, uma nova formação agora na segunda. As formações presenciais, elas são de 7 dias. A gente é um lugar fechado, é o mesmo local da Mansão Music do Rafa Corsa, a gente faz lá, onde a gente divide o espaço. Sério? Então, assim, durante a semana é o nosso espaço lá. Os alunos chegam na segunda-feira, vem gente do Brasil inteiro e fica em imersão até o outro domingo. Mas tem que dormir lá? Não, se hospedam na cidade, Ah, tá. né? Se hospedam na cidade, a gente monta a estrutura toda lá. Toda a cozinha, infraestrutura é nossa, minha sogra, minha cunhada, tudo Olha muito que informal, uma delícia. legal. Então, chega lá às 9 da manhã, vai embora 10, 11 horas, meia-noite, a gente vira madrugada. E aí os processos acontecem ali. Eu tenho uma mandala dessa, de 5 por 5, 25 metros quadrados. Aonde eu te coloco dentro da mandala, você Nossa. fecha seus olhos, a gente começa a trabalhar com a hipnose ericksoniana. Você entra num processo hipnótico comigo, e aí eu te levo de costas, um exemplo, até o teu ponto 2 do enneagrama para encontrar tua criança ferida lá na infância, o que aconteceu com papai e mamãe. Então, é um processo de cuidar de cada um Que dos 30 maravilhoso. alunos que estão lá por 7 dias no processo de imersão e cura dos seus desafios emocionais. Maravilhoso. Isso é algo mais profundo. Agora eu tenho, por exemplo, eventos como agora em setembro aqui no Grande Sorte, que já são eventos maiores, para 150, 120 pessoas, que são 3 dias só, sexta, sábado e domingo. Aonde você não vai passar por um processo tão profundo, mas é onde a maior parte das pessoas começa. No dia 25 agora de agosto, tem uma vivência de constelação sistêmica familiar que é linda. Nossa, isso daí eu conheço. Eu sei um pouquinho sobre a constelação, né? Maravilhoso. Sim, é maravilhoso, a gente faz. Aí eu e minha esposa. Vai ser como isso daí? Do dia São 25? 3 dias, 25, 26 e 27 de agosto, 3 dias, onde você tem a oportunidade de entender o que a gente chama de emaranhados sistêmicos. O que aconteceu com o papai e mamãe, o que aconteceu com você, o que aconteceu com as pessoas. E aí, se você quiser, aqui ao vivo, assim, como uma energia de troca, eu te dou de presente vivência sistêmica para você ir. Lógico que eu 25, quero. 26 e 27. Você só paga seu hotel, que nesse caso precisa ficar Vai ser hospedado lá aonde? no Grand Resort. Aqui no Grand Resort, é trio Sério? Chico Tem que Bias. hospedar lá? É. E daí eu não trabalho esses 3 dias? Não, é pra quê? Eu vou lá. Vem comigo, fecha os olhinhos e Eu quero. mergulha. É sexta tarde, sábado o dia inteiro e domingo de manhã. Tá, depois eu vou te perguntar então o link lá do hotel pra ver, né? Pra Isso aí reservar a gente essas coisas. organiza com você. Tá. Aí é conduzido pela Josi, que é consteladora, e comigo, juntos, vou fazer. casal Meda. Aí você vai É ser- presente mesmo? É presente. Adoro. Obrigada. Depois eu conto pra vocês, gente. Vai ser uma delícia. Então, só para vocês terem uma ideia, tanto que a agenda dele está ocupada, ele veio aqui hoje para doar informação. Não é?
É uma delícia. A gente se sente muito bem, né, fazendo isso. Nossa, é maravilhoso. Sem nem noção de coração, mas a gente ficaria até amanhã cedo fazendo isso. Se a gente entrar então em mais assuntos... Não quer ir embora lá. Do- Já tá falando que tá acabando. Não tá não. Ixi, não tá não. Sei também que você tem os livros, né, que você já contou sobre, que a meta é 50. Os livros é uma forma que eu encontrei de cartão de visita, né, uma autoridade. Os livros, para mim, valem muito mais Quanto do que tempo um você demora para cartão. escrever um livro? Um mês e meio, dá para produzir um livro hoje em dia. Aí, assim, uma curiosidade minha, você lê ele quantas vezes que você fala assim, tá pronto? É assim, eu adotei uma técnica, eu vou escrevendo e já vou revisando, porque se eu voltar eu tenho preguiça de ler. Nossa, Então eu já leio aquela página, escrevo, viro a página. Só que um livro... Mas daí o conteúdo? Então, é assim, um livro ele não é um negócio que, eu vou sentar para escrever. Tem dia que não vai sair nada. O livro ele é muito processo de inspiração. Isso. Como eu atendi por mais de 10 anos, desde a nossa escola, a gente já passou de 80 mil alunos ao longo de todos esses anos. Tem muita história. É muita história. Então você fala, vamos escrever sobre esse assunto, vem como um download, começa a descarregar. Então, às vezes, por exemplo, tem um livro amarelinho que não está aqui, que é o quarto dessa coleção, eu escrevi ele em 3 dias, 180 páginas. Só que eu fiquei 3 dias só fazendo isso. Né? Eu moro aqui no Monte Sanqui, em Serra Negra, lugar maravilhoso, conexão com a natureza, o silêncio. Então eu sento ali, produzo, escreve e vai embora. Então o que eu fiz? Como um set, eu preciso de foco, senão não funciona. Então eu me organizei. Eu tenho o período de que eu gravo os vídeos, aí eu gravo vídeos para uma semana inteira. Aí eu escrevo 2, 3 dias e eu produzo para 2, 3 semanas. Então assim, eu fui criando hábitos de cada dia produzir um tipo de conteúdo diferente. Então eu tenho canal do YouTube, tem áudios no Spotify, tem plataforma de meditações guiadas, tem os livros, tem os jogos, que são jogos terapêuticos. Você tem uma equipe, né? Para vender, equipe de vendas. Para isso não. Para produzir, eu e a minha esposa. Ela tem mais 15 livros publicados, eu tenho 25, ela tem 15. Viu? E daí as crianças... Essa semana vai escrever, hein? Silêncio, não quero ninguém aqui me chamando. Nada, a gente mora em casa, uma delícia. As 3 meninas ali o dia inteiro, correndo, brincando. Acabamos de voltar da praia. Nós vamos fazer um casamento esse final de semana. O casamento era só sábado. A gente foi na quinta e voltou na segunda, entendeu? Tá certo. Então a gente criou uma forma de o trabalho, ao mesmo tempo, os professores do Rio que não gostam muito, que às vezes as Que crianças falta perto de pouquinho. prova, Mas né? a gente criou uma forma de equilibrar. Então é assim. Não, uma e que tá delícia. certíssimo, é uma forma de ser feliz mesmo. E assim, não é só obrigação. E a família entrou no cenário. Então a nossa filha mais velha edita os nossos vídeos, cuida de toda a estrutura, Que um pouco de ótimo. marketing e vídeo. 18 anos já está trabalhando com a gente. Tem a conta dela na Hotmart, o que vende já cai na conta dela. Que bonitinho. A do meio, que é a Belinha, ela ajuda na lojinha, ou seja, na hora que a gente abre o curso no hotel, ela está lá na loja, ela coordena toda a loja, faz japamala, faz pulseirinha, ela é mestre, ela é reikiana também, Ai, que ajuda beleza. lá na hora do curso, os alunos estão tudo lá bugando, precisando de ajuda, vai lá, bota a mãozinha. A pequenininha também já se formou, Já sabe fazer. 5 aninhos. Então assim, é meio natural, né, porque as Sim. crianças E é uma equipe familiar que daí que funciona. funcionam. Porque quando um da equipe ali não funciona, né? Você tem que ficar parando tudo e falar, viu? E a minha equipe são só mais 4 meninas, que são as vendedoras, E e o pronto. meu irmão no marketing. Preciso conhecer seu irmão. Ele é muito bom. Você, não, individualizado não dá. Nem que você pague 5 mil, não vai. Nem 5 mil, você não faz Já uma chegamos linha. a fazer, mas não faz mais sentido, entende? Aqui eu ia perguntar como é que você concilia seu tempo com a sua agenda. Mais ou menos você... Uma vez me perguntaram isso, e aí hoje eu tenho uma visão clara disso. Isso, fala, isso é Assim, importantíssimo. o que aconteceu é o seguinte, eu acredito que o que deu certo conciliar família, namorar, minha esposa, é porque nós trabalhamos juntos e com a mesma coisa. Sabe aquela sensação, quem está me ouvindo pode ter essa sensação, você tem um sonho, mas o teu marido não te apoia? Isso. Você tem um desejo, mas a tua esposa não... Então, Sou eu. é muito difícil, a gente está aqui até 11 horas da noite, e aí a outra pessoa lá em casa, com certeza a Josi, minha esposa, está assistindo aqui o nosso bate-papo, ela sabe que quando a gente estiver encerrando, ela vem aqui me buscar, a gente come uma pizza ali, volta para casa, amanhã é ela que está fazendo live, aí eu estou com as meninas, então enquanto eu estou aqui na live com você, ela que está com as meninas. A minha sogra,
A minha sogra mudou para Serra Negra junto com a gente. E ela ajuda absurdamente com as crianças. Então, ela é a minha grande estrutura de apoio para tudo isso aqui funcionar. E ela está assistindo também no YouTube. Um beijo lá pra em sogra. casa. Então, assim, a gente criou uma estrutura onde casa e trabalho é a mesma coisa, porque a gente trabalha em casa. Então, eu não vou vestir uma roupa do trabalho, eu estou em casa. Só que aí a gente precisou tomar um cuidado para não ultrapassar alguns limites, senão só fala de trabalho o dia inteiro. Então, mas como que você organiza isso daí? Você fala assim, agora é a hora da casa, agora é a hora do trabalho, como nós que é? criamos alguns hábitos. Você tem os Nós horários. temos uns E horários. todo mundo respeita isso. A gente criou, eu e a Josi, então não dá certo. Então, por exemplo, a gente acorda às 7h30, 8 horas, aí eu vou para as stories, ela vai para as stories, as meninas ainda estão dormindo, só que 6h30 da manhã eu já trouxe a Bela para a escola, da escola foi para o clube, dou uma treinadinha lá no clube, aí eu vou gravar Você de manhã. tem tempo de treinar? É uma horinha, pô. Meu Deus. Aí você tá lá, aquele período da manhã eu tô gravando conteúdo na hora que eu volto para casa. Porque a Josi já tá cuidando da comida, do almoço, porque a outra pequenininha tem escola meio-dia. Aí à tarde, a Josi que consegue então tempo para ela produzir os conteúdos dela. Então de manhã eu produzo mais, à tarde ela produz mais. Então a gente vai dividindo a casa nesse sentido. A Fran, que a gente faz massagem, a mãe dela trabalha em casa todos os dias, de segunda a sexta-feira. A gente não precisa preocupar com a casa, graças a Deus a gente conseguiu isso. O marido dela cuida de toda a parte externa e o jardim. Então a gente foi criando uma estrutura. Delegando. E aí à noite vocês chegam e vocês conversam sobre o que você produziu? A é Netflix, não quer nem Não, mas saber. você não fala assim, vocês não têm aquele momento da reunião de vocês dois? Tipo, o que você produziu hoje? Ah, hoje foi tão legal, fiz isso, isso, É assim. você. Oh, tive uma ideia, Josi, vem aqui. O tempo todo, É, é isso. você- Porque assim, tudo que a gente faz, estrategicamente está bem desenhado. Então, por exemplo, dia 21 agora de agosto, aí é nosso aniversário de casamento. A gente faz 19 anos de casado. E é também o dia do aniversário da escola mesmo, no mesmo dia. A gente abriu a escola no dia 21 de agosto, só que a gente está fazendo 13 anos de escola. Então, esse mês, a gente chama de, todo agosto, a gente chama mês do buscador. A gente não chama alunos, a gente chama de buscadores. Buscadores de autoconhecimento. Tá. Então, esse mês a gente está com campanhas incríveis. Por exemplo, quinta-feira, dia 10, abre a campanha do mês do buscador. Cursos que custam R$ 1.900 cada curso, as pessoas vão poder comprar 3, 4, 5 cursos por R$ 1.500. Que a gente tem uma campanha. Então, todo o nosso mês e a gravação de conteúdos, o que a gente entrega, já está desenhado por mim, pela Josi, 1 mês antes, 2 meses antes. Tá. Então a gente troca isso muito rápido. Então assim, com certeza amanhã cedo eu vou fazer uma story falando da nossa live aqui, vou botar o link para quem não assistiu. Legal. Então a gente vai puxando isso, e aí a Josi já puxa o gancho. E ela dá pitaco assim nas suas coisas, você na dela, Total. tipo, Josi, por que você não faz isso? A gente tem 3 Instagrams, tem o só meu, Viu? só o dela Qual o problema de e ter o outro que é nós 2 6? juntos. Então tem as stories do casal, que é o Instagram da Escola Meda. Aí tem os stories e o Instagram dela, que é Josi Meda, que é só de constelação, e o meu, que é só de enneagrama. Então a gente trabalha juntos 24 horas. Maravilhoso. Gente, quem não conhece o tema constelação, entra lá no Instagram da Josi, Josmeda. Josi Meda. Começa a se informar um pouquinho. As pessoas perguntam muito para mim, o que é constelação? Eu não sei explicar, mas eu sei que é bom. Nós vamos trazer a Josi aqui depois para um podcast, não sei qual vai ser o tema, melhor a gente vai conversar, né, para oferecer para as pessoas, mas nós vamos organizar isso. Agora, para finalizar, vamos fazer um jogo rápido. Opa, mais um? Não, é um joguinho rápido só de perguntas e respostas. É um bate e volta assim, tá. Perder de novo. Não, você iria, porque eu nunca ia colocar um jogo aqui pra eu perder, né? Tipo, a gente não pode jogar forca, aquelas coisinhas que talvez eu ia perder, se fosse. Bom, vamos lá. Um sonho. Um sonho, fazer com que o maior número de pessoas tenham acesso a isso num valor muito acessível. A gente ainda está construindo isso. Isso, né? Isso é ótimo, isso é ótimo. Mas Né? é um Porque às sonho de vezes. verdade, um sonho Porque às profissional. vezes as pessoas mais simples também. Todo mundo precisa. É. Mas às vezes as pessoas mais simples Por estão. exemplo, eu criei um produto de R$ 47 para ensinar enneagrama, que é uma Isso. comunidade que você paga uma mensalidade de 47. Então a gente está criando uma forma de democratizar isso daqui. Eu tenho um sonho de que enneagrama seja ensinado na escola de educação infantil. Pensou? A professora olhar para aquela criança e falar assim, ela não está surtando, ela é tipo um X. Não como um rótulo, mas como uma oportunidade. Eu acho que isso daí daqui a uns anos já vai estar acontecendo. E outra coisa também que pode acontecer, esse projeto você propor para uma escola X Sim, e ela abraçar. exato.
Não acho difícil, não. Esse é um grande sonho. Não vivo sem? Não vivo sem vinhos. Sério? Vinho, né? É bom, né? Eu queria beber hoje, mas tô de dieta. Hoje estamos de dieta, então tá bom, hoje não. A gente falou que é papum, tô nem pensando. Família? Família não são descartáveis, família é a base. Minha esposa, eu falei isso, família não são descartáveis. Qualquer coisa eu troco pela família, prioridade. Maravilhoso. Já sofremos demais com isso. Tem medo do quê? Tenho medo de deixar a minha família. Hoje eu acordei com essa pane, hoje dei uma pensada, falei, mandei umas mensagens para minha terapeuta. É tipo o quê que você está comendo aqui? Os 7, os 6 e os 5 agem na insegurança e no medo. Então já arrumou, né? Já equilibrou? Estamos equilibrando. Que a hora que for vai, viu, filho? Não adianta chorar. certeza, tem que Chegou fazer. tua hora, não vai ser véspera não. Vai tchau. papum. E viu, a luz já vai. Já vai, Não fica, sério. deixa eu dar uma olhada na Josi. Não, vai Pensa, embora. Foi. Senão você Eu fica. adorei. Fica ali também. Dinheiro. Dinheiro é consequência. Consequência do trabalho. Se a gente perseguir o dinheiro, não vai E funcionar. não precisa nem pensar nele, né? Não. Ele só vem. Não, ele só vem. Toda vez que você pensar no dinheiro, você vai pensar com medo. E aí você vai Isso. vibrar medo. E aí ele vai. A gente pode falar um outro dia sobre todas as estratégias de física quântica que isso tem a ver. Redes sociais. É uma necessidade. Às vezes eu confesso que eu acordo sem vontade de gravar um vídeo ou uma story, mas eu não posso. É seu Porque trabalho. eu tenho pessoas esperando eu falar algo que vai incentivar. Sim. Todo dia de manhã tem uma mensagem motivacional. Todo dia, hora que eu acordar, tem uma mensagem ali que eu vou postar. Inveja. Eu já tive muito de pessoas que conseguiam publicar seus livros, porque eu sempre tive o sonho de escrever livro. Hoje não, hoje eu ajudo um monte de gente a publicar livro. Ah, isso vai me ajudar. Porque meu Hoje sonho eu tenho também. um projeto chamado Mestre e Aluno. Tô lá, hein? Eu vou encher tanto seu saco, gente do céu, coitado. Ele vai falar assim, não deveria ter aceitado esse podcast, que agora... já foi. Às vezes é missão, tá? Às vezes Deus falou, vou pôr a mocinha lá. Uma saudade. Meu pai faleceu agora no começo do ano. É bem recente, né? Acho que é Dia dos Pais, E pois- foi como eu acordei hoje. Ah, por isso que você tá assim, já vi seu tipo ali. Uma alegria. Uma alegria a minha filha poder ter aparecido aí na cidade, a escola aceitar, e ela tá andando na rua hoje como uma menina trans e tá sendo aceita. E a gente Mas tá agora o mundo é trans. É. Pode ficar tranquilo. A gente tá muito feliz com isso. Um dia eu conversei com meu filho e falei, filho, que ele também tem a diversidade dele. Falei, filho, mas presta bem atenção no que você quer fazer, porque a sociedade é cruel, as pessoas vão... Ele olhou pra mim e falou assim, a sua geração é cruel, porque a nossa não é mais. Não é mais. É lindo isso, né? É lindo. Nossa. Ele falou assim, cruel é a sua geração. E eles não estão nem aí. A nossa não é assim, mãe. Pode ficar sossegada, não tem perigo Posso falar uma coisa nenhum. rapidinho? Primeira vez que a gente foi andar com ela, vestida de mulher, no shopping em Campinas, a gente estava começando, né? Como é que nós vamos lidar com isso? Falou assim, pai, é o seguinte, eu ainda tenho Eu cara tô de inteira jeitão de arrepiada. menino. Eu ainda tenho cara de jeitão de menino. Então a gente passar do lado das pessoas, você vai levantar o rosto e vai continuar andando como se nada tivesse acontecendo. Ela ensinou a gente. É, meu filho é a assim. lidar com isso. Isso. E foi fantástico. E assim, E eles são tão bonitinhos que eu converso com meu filho e eu falo assim, as pessoas, por exemplo, eu uso uma palavra errada, que tem as palavras certas para usar. sim, E aí às vezes eu falo assim, porque as pessoas que são diferentes é diversidade, mãe. exato. Aí ele vai me corrigindo, toda palavra que eu falo. E ele vai me organizando, fala assim, ai que legal, é assim, nossa, eu não sabia disso. Já que você falou de redes sociais, o dia que eu mais perdi seguidores, eu perdi 1.100 seguidores numa única noite, foi o dia que eu postei a minha foto, eu e ela, dizendo que nasceu uma nova filha trans. Olha que triste. É muito triste. Mas você permitiu que isso te machucasse? De jeito nenhum, perdeu, vai com Deus. Ou seja, pessoas Sim. que não seguem. Que bom que perdeu. É assim que eu penso. Nunca tinha Que acontecido bom isso que na não tá vida. aqui. Mas ainda é triste ver que ainda tem pessoas presas nisso. Né? Sim, mas é uma outra geração. A de agora já não é mais assim. Eles não vão ter problema. Que você, deixa eu ver onde eu estava aqui, gente, me perdi. Sei lá também. Uma alegria, já Pode tava. falar. O que te dois falantes. Podcast aqui é 10 horas, gente. O que te traz paz? A minha casa é um refúgio. Né? Ali é o meu canto. Quando eu entro ali, é um silêncio absurdo. Né? Paz, natureza, eu preciso disso. É tudo, né? Objetivo de vida. Além do que você falou já da escola. Eu quero, assim, eu e minha esposa
Sabe aquela sensação que as 3 meninas estão encaminhadas, Sim. estão fazendo a vida delas, e eu e a Josi falamos assim, a gente fez a nossa parte, agora a gente pode Só observar. Só observar. Então o objetivo de vida é descansar com as meninas bem Orientadas e no caminho certo. O que você define como sucesso? Sucesso é quando você começa a perceber que você parou de perseguir o dinheiro e ele entra sem você perceber de onde está vindo. Isso. Porque se você ficar com medo de cobrar pelo teu trabalho, se você ficar com medo de vir dinheiro para pagar uma conta, você ainda está vibrando nesse caso. E é a história da cenoura lá também, gente. Procura no... Como será que chama? Como será que tá esse vídeo? Chama assim, a estratégia milenar da cenoura no XXX. É. Mas vocês entenderam. Eu assisti isso aí lá atrás na pandemia. Foi, pra mim, foi maravilhoso. Falei, vou alugar uma casa de 50 mil. Eu preciso gravar esse vídeo dizendo que eu tenho. Eu já falei, eu fico olhando aquelas casonas e falei, vou alugar. Ele falou que se alugar eu vou conseguir pagar, porque eu vou atrás. Porque essa é a ideia. É. Uma coisa é... Mas tem que ter responsabilidade com esse pensamento. Eu tenho uma casa Que de tem 5 gente- reais, eu tenho de 5 mil. Qual é o aluguel? Esse é o tamanho da tua cenoura. É. Eu tenho 500 reais para pagar de conta, eu tenho de 5 mil. Ou eu vou trabalhar para 500 reais, eu vou trabalhar para 5 mil. Isso. Só que tem gente que pensa irresponsável, né? Fala, eu não vou trabalhar. Deu errado, deu. Vou fazer o quê? Mas assiste, gente, da cenoura. Não esquece. Bom, pedir o link. Você vê o que eu assisti, né? O que você define. Universo. O universo é Deus, é tudo. Tudo que nós estamos fazendo aqui agora já está desenhado, está escrito e eu tenho a opção de seguir ou não. Isso. É como, São se escolhas. como se eu e você já tivéssemos combinados Uhum. lá no astral que a gente faria esse trabalho hoje com esse monte de gente. Que já tá feito. Eu poderia negar, você poderia negar, Sim. mas a gente se encontrou e está feito. Então assim, o universo ele é perfeito e sincrônico. A gente que mora nele é que estraga tudo. Exato. E depois você vai falar um negócio do 88, lembra? Que você ficou de falar. Sim. Daqui a pouco você fala. Porque tinha que ser no dia 8 também, né? Porque mudamos a data. Exatamente. Que coisa, né? Bom, eu perguntei o universo, você já falou Deus, eu perguntaria Deus, você já explicou? Que é Eu tudo. acredito que tudo que a gente faz tem um motivo. E- Deus está sim. no comando, eu acredito infalivelmente nisso. E aqui é qual o seu propósito de vida, mas eu já perguntei também naquela hora, né? Meu propósito de vida é ajudar as pessoas a encontrar o propósito delas. Delas. O ponto principal do Enneagrama é ajudar as pessoas a alinharem missão de vida. Porque se cada traço de personalidade tem um pacote de características, eu tenho que pegar essas características e transformar isso num trabalho. Sim. Se eu pegar os teus dons e ver que você tem um monte de dons e não está utilizando isso para o trabalho, Pois é. para ajudar pessoas e por consequência ganhar dinheiro, é por isso que as pessoas olham para missão de vida e para trabalho como coisas opostas. Ah, eu trabalho para ganhar dinheiro, mas eu tenho uma vontade de fazer isso? A minha pergunta é, por que não faz isso e cobra por isso? Isso. Parece simples, mas Eu não entendia também muito o que era propósito, missão, até que um dia eu vi um exemplo assim. Uma árvore de maçã, ela come maçã? Não, mas ela dá maçã. Isso é a gente. Não é o que a gente vai usar, é o que a gente vai oferecer pro outro. E aí, por consequência, aquela árvore, você vai ganhar um monte de outras coisas. Sim. É o resultado que isso gera. E o que é o negócio do dia 8 de agosto? É assim, ó, a minha esposa, a Josi, ela é numeróloga, ela trabalha com a numerologia também, e a gente entende que os números têm energia. Tudo no universo tem energia, não só energia elétrica, que acende essa luz, ou a internet que faz chegar a live na tua casa, mas tudo de alguma forma tem energia. Energia nada mais é do que uma frequência vibratória. Eu penso, eu vibro. Então os números têm energia. O 8 é a energia da prosperidade. Oh, beleza. O 9 é energia de fechamento de ciclo. O 1 é energia de começo. Cada número tem uma energia. Então o 8 é energia de a coisa certa para gerar algum resultado. Então assim, o que você faz no número 8, então por exemplo, os meus cursos terminam com o número 8, o preço dos cursos, porque o número 8 ele gera prosperidade. Hoje é o 8 do 8. Então hoje há um portal energético aberto para aquilo que você vai vibrar. Então, por exemplo, se você está falando, o Meda vai me ajudar a publicar o meu livro, você está falando isso no 8 do 8, você decretou isso hoje. Sim. Isso gira energeticamente. E as pessoas que estão do outro lado e pensaram, eu vou mudar minha vida hoje. É isso. Porque assim, mas é só a força do pensamento? Claro que Que não. bom. Pensamento, sentimento e ação. Se eu penso coisas ruins, eu vou sentir coisas ruins. Se eu penso coisas boas, eu vou sentir coisas boas. É uma consequência. Só que não adianta só pensar. O que acontece no dia de hoje é que hoje é um dia energeticamente propenso
a encerrar essa live agora, pegar um pedaço de papel e anotar o que você quer pra tua vida. E pôr em prática. E pôr em prática. Fala, eu vou conversar com meu marido sobre aquilo que dói no meu casamento. Eu vou pedir perdão para fulano. Eu vou conversar com meu filho para entender por que isso dói Que tanto. maravilhoso. Se você toma essa decisão hoje, ó, arrepia. Eu já tô com o olho cheio de lágrimas. Há uma tendência hoje do universo colapsar essas coisas porque a energia do 8 ela é muito forte. E aí tem 2 números 8 no dia de hoje, que é o 8 do 8 de Jesus. E a gente foge desses pensamentos, né? Na verdade, fala assim, eu vou conversar com ele amanhã. Não, amanhã eu converso. Aí chega amanhã, não, né? Eu vou conversar com o filho amanhã, depois. Com o marido depois. Eu vou resolver esse problema depois. Exatamente. E eu acredito que tudo tem a hora. Qual é a hora? Agora. Hoje. Sempre a hora. Então, como você se comportou bem... Ganhando também presente, Dudu também. O Dudu nunca ganhou, né, Dudu? Uma canequinha. Pois é, tá vendo? Tá derramando uma lágrima. Que bonito ficou, hein? Essa vem com seu nome. As outras vêm assim, eu assisti. Que lindo, adorei. Eu coloquei isso aqui, não sabia se era certo, porque fui eu que fiz, tá? Todo o desenho, sou eu que faço. O mês eu coloquei, poderia ter colocado 8 do 8, fiquei com medo de mudar de novo a data. Eu sou tipo precavido, cadê o buçuíno? É. E aí esse aqui é um presente pra você. Que lindo, adorei. Que você Olha participou. Que vou fazer minhas lives bebendo minha aguinha. Mas Não é muito lindo? Então eu bebo cerveja às vezes. Adorei, adorei. É um presente pra você, quero agradecer do fundo do coração, de verdade. Você ter ajudado tanta gente, me ajudou muito também. E assim, é conhecimento, gente, são escolhas. Se vocês querem mudar de vida, o conhecimento tá aí, ó. Exatamente. É só acessar. A gente não Tá quer bom? passar, é uma delícia. É, obrigado. Eu que agradeço também. E vamos ter mais lives sobre essas coisas, vai ser com a esposa dele. Fiquem acompanhando o nosso canalzinho, nossos stories e o Instagram do Meda, que tem muita informação boa lá. Então vamos finalizando, boa noite, beijão pra vocês e até a próxima. Tchau, meu povo. Tchau!